raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade. Meu furacão, tu és sempre o vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua raça. Essa alegria nos estádios nunca só. A imensidão e vastidão do nosso estado. Chapecoense, tu és sempre Chapecó. A força imensa de sua fiel torcida, que nos estádios tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu perdão, mexe contigo. Tu és querido em toda Santa Catarina. Muito bem, com essa abertura espetacular de Gilberto Sufi, o incrível, hein? Tem que ser ao pé da letra. Grande Sufi. É isso aí, jornada dupla hoje, né? É isso aí, Macaca, então, às 19h, Chapecoense Pontes, 16h30, Guarani e Sampaio Corrêa. Lembrando que no brinco tá o repórter lá, o Edson Souza, hein? Edson Souza, da Rede Bandeirantes, está no brinco, daqui a pouco dá uma palhinha pra gente, saber as últimas aí do Guarani, tá bom? Ainda não tá escalado, mas deixa eu conversar com o meu amigo aqui de Jundiaí. Eu acho que depois de ouvir essa espetacular entrevista do Fernando Fernandes e ouvir o hino do Sampaio Corrêa, isso o inspirou com certeza em CH para mais essa grande jornada, ainda mais dobrando hoje. Boa tarde, CH. Tudo bem, né, Edu? Boa tarde a todos. E eu vou comentar na sequência sobre tudo isso, mas eu quero lhes dizer ao amigo Edu e ao amigo da Bandeirantes que o Guarani está escalado. Alô, Edu? Ah, perfeito. Um momentinho só de CH, o Guarani escalado, né? É que eu tô tentando dar uma entrevista. Eu tenho aqui uma informação. Pois não. De que você vai bem com a escalação agora, só para adiantar o ouvinte. Eu tenho que, não sei se vocês já falaram, eu tô com uma informação aqui de que o Papa Faye vai estrear amanhã aqui em Campinas, tá? Eu tô com uma informação aqui, Papa Faye, ex-jogador da Ponte, vai fazer uma estreia amanhã aqui em Campinas, hein? Já veio com essa informação. Eu tô tentando aqui entrevistar, me desculpa, viu, CH, e os ouvintes também? Eu tô tentando colocar na linha aqui um depoimento aqui, tá bom? Vamos lá, agora, atenção, Giba, agora 15h32, bunker escalado. Levo sempre comigo em todo campo que eu for. O goleiro será Kozlinski, número 30, inclusive capitão do time. De novo improvisado como lateral direito, Ivan Alvarinho com a 5. A zaga com João Vitor, 28, e Derlan, 34. O bom Jamerson, de novo, confirmado na lateral esquerda com 83. Leandro Vilela, 31 no meio campo. Rodrigo Andrade, 32, e Giovanni Augusto com a 10. Isaac, 21. Júlio César como principal novidade, com a 7. Yuri com a 9 é o centroavante do Guarani, que terá, repito, Kozlinski, Ivan Alvarinho, João Vitor, Derlei Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, Isaac, Júlio César e Yuri. O professor Mozart no banco terá João Lopes com a 58, Diogo Matheus com a 13, Lucas Ramon, 19, Ronaldo Alves, 22, Mike, 56, Persson, 8, Richard Rios Montoya, 18, Madson, 98, Bruno José, 17, Edson Carioca, 86, Iago, 97 e Bruno Miranda, 99, Edu. Guarani escalado e definido. Pra você ver que coisa incrível, hein? O Gênison não há meio de voltar, cara. Impressionante. Mais uma vez, Gênison fora, hein? Jogou 2, marcou um gol. A vitória aqui no Brinco, 1-0. Uma coisa incrível, cara. Incrível, o cara chega. Como é duro essa turma que chega, é duro de jogar. Nem no banco, Gênison. Júlio César, escalado, novidade. Rodrigo Andrade. Voltando, no mais, Kozlinski, continua Alvarinho, João Vitor, Derlan, Jamerson, Vilela, Andrade, Giovanni, Isaac, Júlio César, novidade, e Yuri. Perfeito.
Deixa eu ver, não saiu a escalação do Sampaio Corrêa? Saiu, amigo CH? Será que saiu? Ainda não, mas não demora nem 2 minutos. Muito bem. Tá aqui o Gabriel Poveda, ex-Guarani, artilheiro da Série B, hein? Léo Condé é o treineiro aqui do Sampaio Corrêa, né? Bom, então é o seguinte, tem uma informação? Tá. Já saiu. CH, acho que já saiu o Sampaio Corrêa. O simpático Sampaio, aqui, a Bolívia querida. Vamos verificar aqui o Sampaio Corrêa de tantas glórias no norte do país. Sampaio Corrêa. O teu time é uma consagração. Edu, se você tem aí, pode mandar pra campo, porque eu não achei aqui não, Edu. Não, beleza, eu falo assim. Ô Gil Kleber, dando sua entrevistada aí. Olha, só para já vou tirar essa dúvida aí a respeito do Papa Faye, hein? Segura, rapaziada, olha. Sampaio Corrêa, Matheus Inácio, goleiro, Mateuzinho na lateral direita, Paulo Sérgio e Alan Godoy, a dupla da zaga, e Lucas Hipólito é o lateral esquerdo. Meio de campo, André Luiz, ex-Ponte, Maurício Ferreira, número 8, Renatinho, número 10. Mas o Renatinho que jogou na Ponte tá no Tombense, não é esse aqui. O 7, Igor Catatal e Gabriel Poveda, revelação bugrina, número 9, artilheiro da Série B. Técnico Léo Condé, no banco Eduardo, tem Pedro, Gabriel, número 13, Gabriel 14, Gabriel Furtado. Pará, 16, aquele Pará lá esquerdo que é do Guarani, se não me engano, tá no Botafogo, tá no Mirassol. Eloir, número 15, Lucas Araújo, 18, Warley, 20, Natson, 17, né? E Léo Tocantins, é o número 19. Esse é o Sampaio Corrêa. Atenção, Giba, tem arbitragem, Giba. Olha o apito. Muito bem, Gilberto Sul. José Mendonça da Silva Júnior, do Paraná, apita. Guarani, Sampaio Corrêa. Ivan Carlos Bom. E assistente 1, Ricardo Júnior de Souza é o assistente 2, tá? Só que ele é de Minas Gerais. O Ivan é do Paraná. O árbitro é do Paraná, tá? O quarto árbitro, Salim Fendi Chaves, né? Claro, o quarto árbitro sempre de São Paulo. E no VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. Foi bem, Giba, foi bem, Giba. 15h37. Gente, deixa eu falar aqui com o Mr. Monga. Monga, ex-atacante da Ponte, 89, é Macaca subindo, Ponte Taquaritinga. Oi, Monga, um abraço, boa tarde, prazer em ter aqui, obrigado por nos atender aqui, viu, Monga? Oi, Edu, boa tarde, Edu, tudo bem, Edu? Tudo bem, graças... Estou falando com vocês de novo aí. Prazer é todo meu, te agradeço da gentileza, eu sei que você está envolvido atualmente com o futebol amador de Campinas. E ontem o amigo Edmilson Garcia me passava, ele que trabalha lá no Paraguai, lá em Assunção, me passava a informação que Papa Faye, ex-atacante da Ponte, vai estrear no futebol amador de Campinas. É verdade, Monga? Edu, é verdade. Ele tem a inscrição dele, foi feita a inscrição dele pelo Granada. Estreia amanhã. Inclusive vai estrear a praça lá dos trabalhadores, lá no Castelo Branco. E ele vai estrear lá no Granada amanhã, Edu. O Granada é uma das equipes mais fortes do futebol amador, né, Monga? Se não me engano, recentemente ganhou título, tudo. Eles estão acostumados a... É comum o Granada contratar os jogadores que estão em transição, parados, o que já foi no mundo da bola, né, Monga? Realmente, Edu, aqui em Campinas tem desculpa os outros times aí, mas tem uns 4 times aí, Edu, que é o Granada, é o Parque Brasília, o Boa Vista e o Pureza, né? Os 4 times aí que contratam, Edu. Os caras chegam a pagar aí R$1.000 por jogo pro jogador aí, que tá parado aí e jogar amador. Chega a pagar R$1.000 por jogo aí. R$1.000 por jogo paga o Granada. Sensacional, hein? Espetacular. Ô, Monga. Monga, mas eu agradeço muito, viu, a sua gentileza. Pra você, um bom final de semana, um bom campeonato. Tá bom, Monga? A gente se cruza por aí, Monga. Obrigado, Edu. Um abraço a todos aí. Muito obrigado mesmo, hein? Então está a informação de que Papa Faye vai estrear amanhã lá no Granada, na Vila Castelo Branco. Até anotei o nome da arena aqui. É Arena Castelo Branco. Aquele papelzinho, Gil Kleber, por favor. Aê, eu sou cheio de papel. Valeu, Giba. Vila Castelo Branco, é a Praça dos Trabalhadores, hein? Praça dos Trabalhadores, tá bom? É isso aí, muito obrigado, Monga.
Vamos dar uma faturada? O CH na sequência vai repetir a escalação do Guarani e suas considerações. 16h30 aqui na Band, tem Guarani e Sampaio Correia, na sequência às 19h. Chapecoense Ponte, quem narra é o moço de Piracicaba, Leandro Boles, e até já. Concentração. Oferecimento. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Vote nos candidatos do MDB. É de minha autoria a lei que manteve o crédito da nota fiscal paulista em prol das entidades sociais. Uma grande luta por uma causa nobre. Peço seu apoio para continuar esse trabalho. Para deputado estadual, não fique confuso. Vote Jorge Caruso, 15 mil. Sempre em defesa de quem mais precisa, conquistamos verbas recordes aos hospitais que atendem o SUS e também o primeiro hospital veterinário público. Aqui é trabalho sério, pela saúde de nossa gente e respeito aos animais. Meu número, 15123. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Bolsonaro debochou da pandemia que matou quase 700 mil brasileiros. Lembra o que ele falou? Uma gripezinha ou resfriadinho. E agora Bolsonaro debocha da fome que atinge 33 milhões de pessoas. Olha que absurdo. Fome no Brasil não existe da forma como é falado. Se for qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para isso. Não existe. Parece que esse presidente vive em outro mundo. Chega, o povo não aguenta mais tanto desprezo. Os nossos analistas, então, aí analisando a equipe do Guarani para pegar o Sampaio Correia. Alô, CH, por gentileza, repita a escalação e suas considerações do Guarani. Kozlinski, Alvarinho, João Vitor, Derlan, Jamerson, Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Júlio César e Yuri. A única coisa que eu estou em desacordo com a escalação e com o professor Mozart é a escalação do Alvarinho. O restante do time, eu acho que está correto, ele promove de novo a titularidade do Júlio César, correto, mantém o Isaac correto, enfim, até que não demorou tanto, né? Mas o fato é que desta vez o professor Mozart me parece estar fazendo o mais simples, o correto. De começo ele está colocando toda a cavalaria, aqueles que têm tecnicamente, pelo menos aqueles que demonstraram nas partidas oficiais, condição para vestir a camisa de titular do Guarani. Gostei da escalação de começo, Edu. Muito bem. E você, meu grande amigo Gleger Zorzin, seja bem-vindo ao Concentração e suas considerações, Gleger. Gleger Zorzin. Boa tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. Prazer em estar mais uma vez, mais uma jornada aqui no Concentração. E olha, Edu, para falar do Guarani, eu acho que eu tô com o CH nessa, viu? Esse Ivan Alvarim, não sei nem se foi contratado para ser lateral, mas está aí ganhando oportunidade, né? Mas ele tem outras alternativas. Mantém, mesmo jogando em casa, um jogador um pouco mais defensivo, um jogador que não tem cacuete de lateral. Pode ser até uma alternativa de jogo, né? Uma estratégia de você ter um pouco mais o Jamerson lá pelo lado esquerdo, mais agudo, e aí você faz um fechamento de linha com o Alvarim como uma espécie de um terceiro zagueiro. Pode ser, mas a gente vê isso muito pouco acontecer na prática. No mais, eu acho que é isso. A escalação do Júlio César é corretíssima. Esse menino tem que ser titular do Guarani, até porque as peças que chegaram, as novas contratações, o Júlio é mais jogador, né? Ele é muito mais jogador do que esses que estão aí. Então merece a titularidade. Agora, hoje, viu, Edu, em vez eu quero comentar muito pouco sobre a escalação, sobre as peças. Eu acho que o Guarani hoje tem que ser mais no coração, né? O Guarani precisa da vitória. Tá jogando em casa, vem de um resultado negativo, mesmo jogando bem, jogando um futebol legal de se ver, mas o que o Guarani precisa é resultado. Independente se joga bem ou joga mal, o Guarani precisa ganhar o jogo. E hoje tá aí uma prova, né? Pega um time encardido, um time que marca muito forte, um time que tem aí no seu ataque o artilheiro da Série B. Então o jogo não vai ser fácil.
Mas o Guarani precisa de coração, precisa ganhar o jogo hoje na garra e na vontade. Porque até então está tendo isso. Nós temos dito, né, que o Guarani tem corrido, tem lutado, tem se empenhado, mas o resultado não vem. Então hoje, tomara que o Guarani consiga uma vitória, né, para começar a clarear a situação preocupante que é o Guarani hoje dentro da Série B, viu, Edu? Muito bem, hein? Agora 15h45, vamos dar um pulinho no brinco? Saber como estão as coisas, movimentação, já temos aqui, informamos a escalação do Guarani, Edson Souza, meu grande amigo, quem mandou um abraço quem mandou um abraço para você hoje, cara, que encontrei, mas aquele abraço, William Cabelo, aquele abraço para você, tudo bem, Edson? Edu, um abraço para você, viu? Estou aqui ao lado do Pedro Savelli e do Thiago Real, que veio trazer bons fluidos aqui para o 21 da Princesa. Os goleiros do Sampaio Correia, da Bolívia querida, nesse momento adentrando ao gramado para aquele período de aquecimento. Os goleiros do Guarani ainda não vieram. Os técnicos, o Léo Condé e também o Mozart, já passaram por aqui, já deram entrevistas para a emissora aqui que detém os direitos de transmissão. Nós estamos aqui. Também o J. Júnior mandou um grande abraço para você. O Jotinha já está aqui também a postos para fazer o trabalho dele. E pouca gente, Edu. Pouca gente aqui no Brinco de Ouro. Eu consigo contar ali umas 50, 60 pessoas ali abaixo do tobogã. Aqui nas sociais, onde nós estamos, também esse tanto de gente. Está cedo ainda, né? Ainda tem aí 45 minutos de jogo. A diretoria fez uma promoção. Ingressos mais baratos. O torcedor com a camisa pode pagar ingressos mais baratos. Enfim, deixando de lado essa papagaiada toda, o Guarani tem que ganhar, Edu. O Guarani tem que ganhar hoje, tem que ganhar todos os jogos em casa, tem que beliscar uns pontinhos fora, porque o campeonato vai afunilando, depois de hoje serão só mais 10 rodadas, e o tempo vai passando, você não pode ficar marcando passo, não. Os nossos comentaristas aí, o Greg e também o CH, já vão analisar daqui a pouco o time do Guarani. Eu acho que o treinador podia ser um pouco mais ousado, está jogando em casa, está jogando contra o Sampaio Correia, com todo respeito que merece o Sampaio Correia, mas aqui no Brinco de Ouro tem que valer a camisa do Guarani. Enfim, vamos torcer e que ao final da jornada a gente possa lá na entrevista coletiva fazer perguntas para o Mozart, para ele explicar como é que foi que ele ganhou o jogo. Porque eu vou te contar uma coisa, Edu, se não ganhar hoje, a cuíca vai roncar. E tem promoção de ingresso, né, Edson? Tem promoção de ingresso, né? Ingresso a R$20. Se vier com a camisa, R$10 também. Uhum. E sinceramente, Edu, a gente pede para o torcedor para apoiar. Se for para vir aqui para ficar valendo, vai depois que acabar o jogo. Mas durante o jogo tem que incentivar. A meninada precisa de incentivo, precisa de apoio. O Guarani é um time que não sabe fazer gol. O Guarani não sabe fazer gol. O jogo contra o Vasco foi 2-1, os 3 gols foram marcados por jogadores do Vasco. Quer dizer, uma coisa que a gente vem falando insistentemente. Então, vamos torcer para a bola entrar hoje, que o Júlio César está desde o começo, eu gosto dele, que ele possa fazer um bom jogo, que o Yuri afete as cabeçadas sem passar do perto, e que o Guarani vença, que todo mundo quer hoje aqui no Brinco de Ouro. Tá bom, para você um bom trabalho, muito obrigado e até a coletiva, Edson Souza. Até a coletiva, Edu. Obrigado pela oportunidade, viu, Edu? Não, pelo amor de Deus, o senhor não sabe o que foi criado. Eu preciso do senhor e qualquer edição extraordinária, o senhor entra aqui. Um grande abraço, muito obrigado. Tchau, Edu. Bom jogo. Bom jogo. Ó, é o seguinte, o Lígio de Carvalho me passou aqui que hoje pela manhã, no CT do Guarani, é o Sub-15, Guarani 0, Santos 1. E o Rodrigo Carvalho, filho do Lígio, ele é coordenador de toda a base do Santos Futebol Clube. Rodrigo Carvalho, hein? Filho do Lígio de Carvalho, fazendo um trabalho sensacional no Santos, já recebeu proposta do Atlético Mineiro, já recebeu proposta do Ceará, mas ele continua no Santos. E o Lígio de Carvalho é grande treinador, trabalhou na base do Guarani, trabalhou na base da Ponte, ganhou título no Guarani, ganhou título na Ponte, é um sujeito espetacular, tá? Daqui a pouco uma pergunta para Zorzinho. E daqui a pouco também conosco, ele, hein, que vai narrar às 16h30, Guarani Sampaio Correia. O amigo Batista vai dar a sua palhinha já. Agora, 15h49, eu tenho que faturar. É faturamento político, mas voltamos já. Concentração. Oferecimento.
Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Bote na mulher. Simone é 15, ela é guerreira. Simone é 15, a força da mulher. Simone é 15, ela tem coragem. Simone é 15, nela eu vou votar. É 15, é 15, é 15, é 15, é Simone, vote na mulher. É 15, 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 é Simone, vote na mulher. Simone presidente é 15. Coligação Brasil para Todos. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Ajude Milton Leite a ajudar você. Fala em trabalho, a gente pensa. 44.250. 44.250. Ajude Milton Leite a ajudar você. O que já tá bom tem que melhorar. Infraestrutura, estradas estaduais e municipais pavimentadas. Contem conosco nesse trabalho. Edmir Chedi, deputado estadual, 44.118. União Brasil, 44. É do Pinheiro. Então, Jorginho, vem comigo. Você que é do meio, boleiro, ainda continua sendo, foi treineiro, foi jogador, todo mundo sabe. É o seguinte, no site da Federação Paulista, certo, eu vi um jogo do Guarani no Sub-15 e tava lá. Eu fui na súmula do jogo, tá? Eu fui na súmula. Tava lá, técnico Luiz Eduardo dos Santos Lucas. Luiz Eduardo Santos Lucas. Auxiliar técnico é o Donizete, não sei o que, é o João Paulo, nosso querido João Paulo. Ex-ponto esquerdo do Guarani, atacante, João Paulo, aquele mesmo, tá? João Paulo, aquele que sofreu pênalti em 87 que o Aragão não deu. Você sabe quem que é o treinador ou não? Oi? Sabe quem que é o treinador? Quem que é? É o Edson Pezinho. É, Luiz Eduardo Santos Lucas, que enjoado. É ele? É o Edson Pezinho. Ele que é o treinador. Ah, porque eu tava trocando uma ideia com o Olígio de Carvalho. O Edson Pezinho, que foi jogador do Guarani, década de 80, 90? Isso, ele mesmo. Jogou no Corinthians também, né? Foi do Corinthians, o Pezinho, me lembro dele no Guarani. Taça tinha aquele rapaz. Tinha. Pô, é ele então, é? É ele o treinador do Sub-15 do Guarani. Mas deixa eu te contar. Eu falei, ô Lígio, mas pra mim era o João Paulo que era do Sub-15, entendeu? João Paulo é auxiliar. Então, mas acontece que eu acho que o João Paulo, como é que chama aquele certificado que tem que ter para ser treineiro da base? Você que já fez curso, tudo. É a licença, né? A licença da CBF. É CREF, chama CREF. Não, tem o CREF. A CREF? O CREF, que ele é o Conselho Regional de Educação Física, né? Isso todo profissional que está no meio do futebol precisa ter o CREF, mesmo que seja o provisionado. E você formado em Educação Física tem. Exatamente. Mas tem o provisionado também, viu, Edu? Tem que é também? O cara que ele conseguia, agora não consegue mais, né? Porém, antes, pelo tempo de carreira, a vida dele, né? De profissional no futebol, ele consegue exercer a profissão, mas só como monitor de futebol. Então, ele tem o CREF, ele não pode atuar em outra modalidade, que não seja o futebol. Então você tem lá no CREF, monitor de futebol, que ele é um profissional provisionado, que fala. Ah, eu não sabia. Tem para treineiro, tem outras funções também. Tem só para base, no profissional é outro. Aí você tem que fazer os cursos da CBF. Então, que é a licença B, que te dá a oportunidade de trabalhar na base, a licença B. Se você conseguir a licença B, você consegue trabalhar em qualquer time do Brasil na base. Aí tem a licença A, que é um novo curso que você tem que fazer, que você consegue trabalhar em qualquer time profissional do Brasil. E tem a licença Pro, que você pode trabalhar em qualquer seleção do mundo. Então, tem essas graduações, assim, digamos, da CBF, que são os cursos, né? E hoje, para você trabalhar, para você ficar no banco, se você não tiver essa licença, você não trabalha em clube nenhum do mundo. E auxiliar, tem que ter também? Auxiliar não. Auxiliar não precisa. Normalmente eles têm, né? Que o cara já se prepara para amanhã ou depois precisar, ele tem. Sim,
Mas quem precisa ter é o treinador. Eu pensei que o João Paulo fosse o treineiro, como ele não tem a licença, fica no banco como titular o Edson Pezinho. Você falou agora, entendeu? Mas não, mas não é. O Edson, ele que é o treinador mesmo. Ele é o treinador. E que nem na Ponte, eu fui na súmula do jogo da Ponte Sub-20, tava lá técnico Paulo César, estênico. Esse Paulo César é aquele que foi campeão de juniores com a Ponte, bicampeão da Copa São Paulo, 80-81, entendeu? E o auxiliar é o Edson Abobrão. Eu achei estranho, pô, mas como o Edson Bobrão é auxiliar do Paulo César? Não, mas aí é o contrário. Aí entra isso que você falou. O treinador lá é o Edson. E aí ele não deve ter a licença ainda, né? E ele fica como auxiliar. Mas quem treina a categoria da Ponte, né? Que é o Sub-20, né? É o Sub-20, é. O Sub-20, é o Edson Pezinho, que é o treinador. Porém, ele fica como auxiliar, que ele não deve estar graduado ainda. Então o Edson Bobrão, técnico Sub-20, ele entra como auxiliar na súmula, porque não tem ainda o credenciamento. O Paulo César aqui tem e fica como titular. Exatamente. Muito bem, eu falei, preciso perguntar para Zorzinho. Atenção, Guarani escalado, hein? Kozlinski, Ivan Alvarinho, João Vitor, Delan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, Isaac, Júlio César e Yuri. Então, Júlio César hoje titular, Rodrigo Andrade voltando ao meio de campo e no mais continua mesmo como tem sido. E agora, ele que vai narrar aqui, Guarani Sampaio Correia, 16h30. É o homem! Eu quero falar com o homem! Alô, um grande abraço, boa tarde, amigo Batista! Alô, Edu, grande abraço para você, um abraço grande para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes, mais uma grande jornada em AM 1170 FM 85.7 para a região de Campinas e para a região de Ribeirão Preto FM 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube, dê um like aí para nós. Legal demais tê-lo conosco nesta grande jornada esportiva. Expectativa boa. Guarani fez um bom segundo tempo contra a equipe do Vasco. Vem de 2 vitórias consecutivas em casa e hoje precisa vencer. Não resta dúvida de que o Guarani não trabalha com outro resultado que não a vitória. A coisa está se afunilando, o campeonato está indo e o Guarani se mantém na zona de rebaixamento. Então uma derrota hoje ou até mesmo um empate vai ser uma tragédia muito grande, porque o Guarani tem que vencer todos os seus jogos em casa e também ganhar pelo menos uma partida fora de casa ou 3 empates. E não tem como pensar em outro resultado que não a vitória. Eu entendo que o técnico está tentando fazer aí, né, uma maneira para evitar tomar gol, colocando esse Ivan Alvarinho. Ele disse que o Ivan Alvarinho, como zagueiro, fortalece o sistema defensivo. Só que tem um detalhe, né? Os comentaristas vão falar, já estão falando, mas o time fica penso do lado esquerdo. Porque o Ivan Alvarinho, ele, por ser zagueiro, ele não tem velocidade e ele não dá profundidade ao ataque lá pelo lado direito. Aí o que acontece? O time começa a atuar muito acentuadamente do lado esquerdo com o Jamerson Bahia. Isso é um perigo, né? Porque se colocar uma marcação mais forte e liquidar com o lado esquerdo, o Guarani não tem o lado direito. Talvez hoje melhore um pouco, porque ele vai colocar o Júlio César. Lá no Rio de Janeiro contra o Vasco, ele colocou o Edson Carioca. Lento. Não tem a mesma velocidade que tem o Júlio César. Então pode melhorar. Vamos entender que o técnico esteja correto na sua avaliação, porque é ele que assiste os treinos. É ele que trabalha no dia a dia com o time. E a gente só pega o resultado final. Pegamos só aquilo que o time apresenta no campo de jogo. Eu, por exemplo, não jogaria com o Leandro Vilela. É um volante muito fraco, tem muita deficiência. Mas ele está apostando aí no Vilela. Rodrigo Andrade, sim. Giovanni Augusto, sim. Isaac, sim. Júlio César, sim. E Yuri, sim. Foi insinuante, inclusive as grandes oportunidades que o Guarani teve lá no jogo contra o Vasco foram proporcionadas pelo Yuri.
E aí só o senão fica esse Ivan Alvarinho, porque o Jamerson hoje é o melhor jogador do Guarani. Já participou aí de 4 gols, 3 assistências e ele é o melhor jogador. Claro que o Giovanni Augusto tem muita técnica, tem muita qualidade, mas também está devendo. Não é o mesmo Giovanni Augusto depois que ele retornou de contusão. E esperamos que hoje o Giovanni Augusto possa mostrar um pouco mais, não fique se escondendo do jogo como aconteceu lá no Rio contra a equipe do Vasco. Expectativa boa de vitória do Guarani daqui a pouco, 4h30, viu, Edu? Olha, muito obrigado ao Edmilson Almeida, Edmilson Garcia, quer dizer, lá de Assunção, me corrigindo aqui, Edmilson Almeida, esse Paulo César, do Sub-20 da Ponte, não é o Paulo César, lateral esquerdo da Copa São Paulo 80-81, tá? Não é esse é outro Paulo César. Muito obrigado, Edmilson, tá? Inclusive o Edmilson jogou bola no terrão da Vila Marieta com esse Paulo César, que jogou na Ponte, jogou na base, depois chegou profissional, lateral esquerdo, né? Que eu me referi, não é esse Paulo César que participou do bicampeonato da Copa São Paulo, tá bom? É outro Paulo César. Edmilson Almeida, do Paraguai. Muito obrigado, hein? Quem diria, hein? Edmilson Garcia. Edmilson Garcia, o Lobo. Quando você não lembrar direito o nome, fala Lobo, que ele gosta também que fale o apelido dele, viu, Edu? Sabe o que aconteceu? Ele me passou uma mensagem para falar que Papa Faê vai jogar pelo Granada amanhã, futebol amador, e eu não tinha o contato dele, né? E eu fui salvar, em vez de salvar com o Edmilson Garcia, salvei com o Edmilson Almeida. Sabe o que acontece, ô patrão? Eu tô aqui naquela a moça do ratinho. Ô, patrão! O Edmilson Almeida está lá em Goiânia. Grande narrador esportivo, trabalhou conosco aqui muito tempo e já faz muito tempo também que ele está trabalhando lá no rádio de Goiânia. E fiquei sabendo aí do Papa Faê, lamentável, hein, Edu? Papa Faê é bom jogador, mas o empresário dele, o Lucas, centroavante da Ponte, morreu por Covid. Não brinca, rapaz. E aí ficou desamparado aí o Papa Faê, né? Claro que ele tem que trabalhar. Esse Granada é um time amador, mas é tocado por empresários e tem vários ex-jogadores e até jogadores. São atletas que recebem para jogar, né? O pessoal que comanda esse time aí tem um recurso financeiro bastante significativo. E aí é evidente que o Papa Faê está jogando amador, mas provavelmente está recebendo para poder se manter aí. Eu lamento, eu depositava esperanças das vezes que vi o Papa Faê jogando, mas, enfim, sem o Lucas, sem o empresário, a situação dele ficou muito complicada. Bom, então é o seguinte, repetindo, se o Guarani vencer, depende de resultados para sair do Z4, tá? Por exemplo, o Operário e Londrina, 20-30. Esse jogo, o Operário não pode ganhar, tá? No máximo, empatar. E o Brusque, agora do Gilson Kleina, com 28 pontos, o Brusque tem que perder. O Brusque joga em casa com o Vasco, também no mesmo horário, mesmo horário do Guarani, 16h30, tá? Porque se empatar, vai com 29 pontos e 7 vitórias. O Guarani vencendo 29 e 6 vitórias. Se o Guarani vencer, faz 29 e 6 vitórias. O Brusque, se empatar, faz 29 e 7 vitórias, tá bom? Chapecoense também tem 29. Chapecoense tem 6 vitórias, né? Mas aí o problema é o saldo. O Guarani tem quanto de saldo? Tem menos 12, tá? Chapecoense tem menos 4, fica difícil. Daria empate. Se a Ponte ganhar Chapecoense 29 também ficaria. Empata com o Guarani 29, empata o número de vitórias, mas no saldo fica difícil. Então é isso aí. Operário, no máximo empatar, e o Brusque tem que perder. Guarani vencendo, sai da zona do rebaixamento. Meus amigos, final do nosso Concentração. Vem aí o amigo Batista para comandar e narrar. Guarani e Sampaio na sequência. Boris transmite aqui. Chapecoense Ponte e até já.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Passa chuva ou passa sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, passa chuva ou passa sol, tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Jornada Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Já já, Série B, jornada dupla.
Guarani e Sampaio Correia vão medir forças, 16h30, estádio Brinco de Ouro da Princesa, e na sequência, às 19 horas, a Ponte Preta enfrenta a Chapecoense em Chapecó, na Arena Condá. Guarani, Ponte, Guarani, numa jornada dupla que você vai acompanhar tudo aqui na Bandeirantes, onde o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixa o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Em AM 1170, FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós, dê um joinha aí para nós. Muito legal ter conosco aqui na transmissão do YouTube pela Rádio Bandeirantes. Estamos também nos aplicativos próprio da Rádio Bandeirantes Campinas e também no aplicativo Band Rádios. Lá tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Rádio. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Falamos para Atacado Obra, já o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região pelo menor preço. Confira. Visite a loja Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. A linha de cortadores elétricos Aptitan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. A Rocha Autopeças, há 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você para agilizar o seu orçamento. Golcare, plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golcaresaude.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregue em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira pelo WhatsApp 11 964 290 680. E repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que você imagina. Agende a sua consulta de avaliação na Odontoclinic 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Intervalo, voltamos já já. 28 graus a temperatura, sol nesta tarde de sábado. Já já tem Guarani, Sampaio Correia. Times em campo fazendo o trabalho de aquecimento. A bola rola em instantes aqui na Bandeirantes. É mais emoção.
emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. É tanta gente se unindo e dando as mãos. Tá ficando lindo. Todos numa mesma voz. Do motorista, do dentista e do artista, Márcio França 400. O senador de todos os paulistas. Do eletricista, professor e do frentista, Márcio França 400. O senador de todos os paulistas. O senador de todos os paulistas. O senador de todos os paulistas. Márcio França. Coligação Juntos por São Paulo. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Argamassa, polimérica, impermeabilizante, Vedax Top, semiflexível, 18 quilos por apenas R$ 56,90. Acima de 5 unidades sai por apenas R$ 49,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Quanto sai meio quilo dessa carne? Depende, senhora. Com Haddad ou sem Haddad? Como assim? Sem Haddad, o preço é esse aqui, ó. Nossa, que caro! E com Haddad? Ah, com Haddad a carne não vai ter imposto estadual. A senhora vai gostar do corte. E olha o preço que fica. Nossa, o preço melhorou. Vou com Haddad. Zerar o imposto da carne da cesta básica é ideia do Haddad. Haddad 13. Já anotei. É isso. Carne com ICMS zerado é preço menor no açougue. Todos os produtos da cesta básica com ICMS zerado. Isso é um compromisso meu. Coligação Juntos por São Paulo. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. É 22, é 22. O governo Bolsonaro é o governo que mais respeita a Constituinte. Vou lutar por políticas que promovam a melhor saúde pública do mundo. Para a deputada federal, vote Ellen Charcani, 2266. Pelo direito das mulheres e das famílias, estamos prontas para ocupar espaços que são nossos por direito. Para a deputada federal, vote Lilian Trovão, 2217. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Ciro Doce. Duvido que você sabia. Ciro foi o ministro da Fazenda que salvou o Plano Real. Foi governador e prefeito mais jovem com recordes nacionais de aprovação. Traçou e viabilizou a transposição do São Francisco. Nunca buscou a reeleição, nem nunca foi processado por corrupção. Mas uma coisa com certeza você já sabe. Ciro é o mais preparado para ser presidente. Ciro é PDT. Ciro é 12. Prefiro Ciro. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo é uma potência agroambiental, mas nossos produtores, do pequeno ao grande, precisam de incentivos e ação do Estado. Com melhoria da logística, redução da burocracia, redução dos impostos, com assistência técnica integral e retomada da pesquisa. Com crédito e seguro agrícola, podemos dar um salto. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. 10. Coligação São Paulo pode mais. Bandeirantes. Carlos Batista,
Vem comigo, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para 4h30 aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Guarani com Kozlinski no gol 30, Ivan Alvarinho na lateral direita 5, João Vitor 28 na zaga central e quarto zagueiro Derlan 34 com Jamerson Bahia na lateral esquerda 83, Leandro Vilela 31, Rodrigo Andrade 32, Giovanni Augusto 10, Isaac 21, Júlio César 7, Yuri 9, Kozlinski, Ivan Alvarinho, João Vitor, Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Júlio César e Yuri. Time do Guarani escalado e no banco de reservas, à disposição do técnico Mozart, João Lopes 58, Diogo Matheus 13, Lucas Ramon 19, Ronaldo Alves 22, Mike 56, Eduardo Persson 8, Richard Rios 18, Madson 98, Bruno José 17, Edson Carioca 88, Iago 97 e Bruno Miranda 99. São Paulo, o teu time é uma consagração. Matheus Inácio é o goleiro do Sampaio Correia, número 1. Mateuzinho na lateral direita 2, Paulo Sérgio, zagueiro central 13, o quarto zagueiro Alan Godoy 4. Fechando a linha de defesa, lateral esquerdo, Lucas Hipólito 6. Meio campo com André Luiz 5. Maurício 22, Ferreira 8 e Renatinho 10. E o ataque com Igor Catatal 7 e Poveda. Ex-Guarani, Gabriel Poveda, número 9. Matheus Inácio, Mateuzinho, Paulo Sérgio, Alan Godoy, Lucas Hipólito, André Luiz, Maurício Ferreira e Renatinho, Igor Catatal e Gabriel Poveda. Banco de reservas do Sampaio: Eduardo 12, Pedro 13, Gabriel Furtado 14, Pará 16, Eloir 15, Lucas Araújo 18, Varley número 20, Nadson 17, Léo Tocantins número 19. E Pimentinha foi poupado com desconforto muscular. Não está, portanto, o Pimentinha nem no banco de reservas. Esse é o time do Sampaio. Arbitragem do jogo. Árbitro de campo, José Mendonça da Silva Júnior. Assistente 1, Ivan Carlos Bom. E assistente 2, Ricardo Júnior de Souza, de Minas Gerais. O árbitro e o assistente 1 do Paraná. Quarto árbitro, Salim Fendi Chaves, de São Paulo. E no VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, ele que é de Pernambuco. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Enquanto eu tô aqui falando com você, 33 milhões de brasileiros estão passando fome, 10 milhões estão sem emprego e os que têm sofrem com um salário que mal dá para uma cesta básica. A inflação do Brasil, que foi a maior do mundo na pandemia, continua assustando na hora das compras. E o que tem de gente endividada, a verdade é uma só. Bolsonaro entrou, a vida piorou. E a solução todo mundo já conhece. É Lula presidente. Brasil, Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vote nas deputadas federais do Solidariedade 77. Oi, eu sou a Lorene e quero ser sua funcionária como deputada federal. Vote 7791. E nós precisamos de mais mulheres na política. Vote nas mulheres do Solidariedade. Cleusa Bordim, 7737. Enfermeira Eunice, 7766. Enfermeira Edith Ferreira,
7755. Elô da Empatia, 7792. Propaganda eleitoral gratuita. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Neste sábado, 30 de julho, mega inauguração da Aeropisos. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Mais de 130 modelos à pronta entrega. Todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Somente neste sábado. Porcelanatos a partir de R$ 49,99. Argamassa a partir de R$ 8,99. Aeropisos, Avenida das Amoreiras, 4079. Aeropisos é o lugar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. E os times estão em campo, a bola rola dentro de instantes e os comentaristas vão falar. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, é um jogo importantíssimo, né? O Guarani precisa vencer essa partida hoje. Está enfrentando um time que marca muito forte, time que tem aí no seu ataque o artilheiro da competição, então o jogo vai ser duríssimo. Deixa eu dar aqui um alerta pro gramado do Guarani, né, cara? Que coisa linda que tá o gramado. Parabenizar realmente o pessoal que cuida do gramado. Lá o alemão, junto com o seu irmão, que também é o alemão Júnior. Né? A galera faz um trabalho maravilhoso e o gramado tá espetacular, parecendo uma mesa de bilhar, mas daquelas profissional mesmo. E o Guarani precisa desse resultado positivo. É uma partida duríssima, mas independente de qualquer coisa, independente da escalação do Guarani, que eu quero dizer que eu concordo, o único senão aqui é o Ivan Alvarino na lateral direita. Você vê que ele deixa 2 laterais direitos no banco. O Diogo Matheus está no banco e o Lucas Ramon está no banco. E improvisa um lateral. Agora, pode ser uma estratégia de jogo, porque o Ivan Alvarino ele faz uma espécie de zagueiro, né? Então, o que ele faz? Ele libera o Jamerson, que está muito bem, né, que para mim é o jogador mais regular desse time do Guarani, solta ele pelo lado esquerdo e deixa aí o Ivan como uma espécie de terceiro zagueiro para fortalecer a marcação quando você é contra-atacado ou a bola
esteja com o adversário. Pode ser que seja uma estratégia, né? Não tem outra explicação de ele ter 2 laterais, né, com a qualidade que tem o Diogo Matheus e o Lucas Ramon no banco, para escalar um volante / zagueiro para jogar de lateral. Só pode ser esse o pensamento do Mozart, mas eu estou confiante. Eu acho que o torcedor compareceu, a gente vê ali embaixo do tobogã a galera lá comparecendo, torcedor acreditando no Guarani, e ele precisa realmente dos 3 pontos para começar a vislumbrar a saída de uma vez da zona de rebaixamento que está por lá já há algum tempo. Então, CH, eu acredito muito que hoje o Guarani consiga. Eu estou confiante. Apesar de ter esse senão aí do Ivan Alvarim, eu acho que o Guarani tem tudo para vencer o jogo, apesar que vem apresentando um bom futebol, só não consegue o resultado. Mas hoje eu estou confiante. Acho que o Guarani conquista um bom resultado, conquista uma vitória, conquista os 3 pontos e começa, né, a olhar diferente aí a essa competição, já que o Guarani não sai da zona de rebaixamento há algum tempo. Qual a sua expectativa, Carlos Henrique? Olha, Gleger, eu espero que ele tenha treinado o time para resolver o problema com a posse de bola. O time do Guarani contra o Vasco foi realmente muito previsível, só jogando pelo lado esquerdo. A entrada do Júlio César no ataque, ela traz um alento de possibilidade de resolver isso. Porém, ele resolve parcialmente, porque ele continua com o lateral direito, que é zagueiro de ofício, e não passa do meio campo. Esse é um problema. Mas eu tenho que elogiar a titularidade do Júlio César. Ele até que, enfim, enxergou o que tinha que ser feito. E outra coisa que eu gosto é a manutenção do Isaac do lado esquerdo. Ele tem se dado muito bem com o Jamerson e também com o Giovanni Augusto. Eu acho que o Guarani, ele está bem escalado, né? Não dá para considerar a entrada do Vilela, eu não morro de amores pelo futebol dele, mas o Madison, cá entre nós, não é tão mais jogador que o Vilela. É praticamente a mesma coisa, apesar de eu preferir o Madison. Então, o que o Guarani precisa fazer para tentar e conseguir vencer o Sampaio Corrêa é defensivamente ser atento. Não foi atento o time contra o Vasco da Gama. Dormiu no início do primeiro tempo, né? Foram 18 minutos de muita pressão. Teve um erro no pênalti convertido pelo Nenê lá em São Januário. E no segundo tempo o time voltou dormindo e tomou um gol com 20 segundos. Aí não tem tatu que dê jeito na situação. Aí o treinador não tem controle em relação a isso. Tem controle das peças, do plano de jogo. O time foi muito guerreiro contra o Vasco. E essa guerra futebolística, entre aspas, a mobilização tem que continuar hoje. O Guarani daqui para frente, já faz algum tempo, está enfrentando uma final em cada jogo. E hoje não pode ser diferente. O time tem que ser guerreiro, tem que estar mobilizado, tem que estar concentrado para fazer, não precisa nem fazer uma grande apresentação, mas precisa jogar bem. E para mim, o que é jogar bem? É ter equilíbrio defensivo, tranquilidade e ter a competência ofensiva para fazer mais gols do que o adversário. Boa sorte ao Guarani. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o espetáculo. Saída de bola pertence à equipe do Guarani. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 28 graus a temperatura. Não tem tobogã hoje, torcida concentrada abaixo do tobogã. 1 minuto de silêncio, homenagem às vítimas do novo coronavírus. Tudo pronto, a bola vai rolar, apita o árbitro, a bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai, Bugre! Vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Bugre! Hoje sempre Guarani começa o jogo. Primeira falta da partida é do Sampaio Corrêa, jogando hoje todo de branco, Guarani todo de verde. E neste primeiro tempo, Sampaio Corrêa ataca contra o gol do placar eletrônico. Consequentemente, o Guarani ataca contra o gol
dos portões de entrada do estádio Brinco de Ouro. Bate, levanta no campo de ataque, tenta a passagem, a equipe do Sampaio Correia metendo a bola para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, Jamerson vem para fazer a cobrança, tocando para Rodrigo Andrade, ele domina no campo de retaguarda, retrai, chama Derlan, bola recuada ainda mais, vem lá atrás para Kozlinski dominar com o pé, ele bate, levanta, toca a bola no campo de ataque, a bola não passa, chega Lucas Hipólito para afastar para a equipe do Sampaio Correia, marcação do Vilela, a bola vai para a linha lateral, e o Ferreira está caído, está sentindo aí o jogador da equipe do Sampaio Correia, o jogo será paralisado para ver o que é que aconteceu em Gleger. Foi uma trombada ali com o Lucas Hipólito, né? Ele veio ali, subiu, veio olhando a bola, né, Batista? E aí atingiu o atleta, o camisa 5, o Ferreira, camisa 8, né? Tá caído ali, mas acho que foi só pancada, mas foi o próprio jogador do Sampaio Correia que o atingiu. O Guarani começou ali, o Rodrigo Andrade deu uma chegada, né? O Kozlinski teve ali pressionado pelo menino Poveda, que é o artilheiro, rapaz. Esse Poveda começou no Guarani, nas categorias de base do Guarani, do Bug, e hoje é o artilheiro da Série B, hein, Batistão? Isso aí é o chamado fogo amigo, né? Foi abalroado o Ferreira pelo companheiro de profissão. Tá meio grog e tal, parece que não tá se sentindo bem o Ferreira, não. Sabe quem está fazendo aniversário? O rádio. 100 anos fazendo companhia, levando informação, música e entretenimento e futebol ao seu lado 24 horas por dia, onde quer que você esteja. Vamos comemorar? Será aqui mesmo na Rádio Bandeirantes, próxima terça-feira, dia 6 às 11h30 da manhã. O rádio mostrará sua força numa grande rede com as maiores emissoras do estado de São Paulo. Um programa com muitos convidados especiais para contar como o rádio está pronto para os próximos 100 anos. Nesta terça, 11h30 da manhã, a ESP Rádio Mais 100 aqui na Bandeirantes. 3 minutos e meio do primeiro tempo, comecinho da partida no estádio Brinco de Ouro. Cobrança de arremesso lateral, o time do Guarani com Júlio César. Ele estava por ali e ele mesmo já fez a cobrança. Se manda o time do Guarani, Rodrigo Andrade para Vilela. Ele vira o jogo lá pela esquerda. No campo de ataque, Derlan soltando para Isaac. Isaac puxou na lateral. Ficou difícil para fazer a ultrapassagem. A bola foi para a linha lateral em arremesso para o Bugre bater pela esquerda. Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Júlio César cobrou falta, Giovanni Augusto para Yuri, subiu, meteu a cabeça nela. Vai para a linha de fundo, saiu longe do gol, em tiro de meta. Cruzamento da direita, Giovanni Augusto na cabeça do Yuri, ele tentou girar o pescoço para meter a cabeça, mas a bola saiu reta e foi para fora pela linha de fundo. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região pelo menor preço. Confira, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, bairro São Bernardo, Campinas. Estaremos lá no dia 10, é sábado que vem, dia 10, das 10 da manhã até o meio-dia, programa ao vivo. Compareça e concorra a presentes. Acesse obrajá.com e saiba mais. Chega Vilela para afastar lá atrás no campo de retaguarda, enfiou o pé, meteu para a linha lateral em arremesso pela direita para o Sampaio Correia. Pela direita vai cobrar Mateuzinho, lateral. Está autorizado para fazer a reposição. Já faz o lançamento e lançou na frente lá atrás. Chega o time do Guarani para fazer a retomada, mas a bola sobra com o time do Sampaio Correia, placar de 0-0. A linha de cortadores elétricos, a Pititã da Cortag tem o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. Aqui, Bandeirantes AM 1170 FM 85.7.
Estamos também em Ribeirão Preto FM 85.3 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que está no YouTube, dê um like aí para nós. Tá caído o jogador do Guarani, Rodrigo Andrade, sentindo uma entrada fortíssima do Renatinho. Foi ao solo, Rodrigo Andrade, o jogo está paralisado. Mas ele tá de Miguel, né, Batista? Não houve choque no rosto. Rodrigo Andrade tá com a mão no rosto ali, mas não houve choque. Teve uma disputa normal. Se eu não me engano, foi o Renatinho, camisa 10 do Sampaio, que veio para a disputa. Uma bola no alto, né? Numa bobagem ali do Ivan Alvarinho, que bateu um lateral pro meio do campo, para trás e pro meio, né? Numa fogueira danada ali pro Rodrigo Andrade. O Sampaio Correia escapando ali no contra-ataque, o árbitro parou. Rodrigo Andrade está sendo atendido, mas na minha opinião não foi absolutamente nada. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Rocha Autopeças há 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7:30 passados primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Campinas, Guarani 0, Sampaio Correia 0. Aí da Série B ontem, Náutico 2, Ituano 0, Grêmio 2, Vila Nova 1, hoje pela manhã, Novo Horizontino 1, CSA também 1, conosco o Mário Barbosa lá do Santa Mônica. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Qualquer plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golquersaude.com.br. Golquer, você sabe, escreve-se com G-O-C-A-R-E. golquersaude.com.br. Domina Vilela, o time do Guarani toca a bola no campo de retaguarda, valorizando bastante a posse de bola. Toca o time do Guarani lá pela esquerda. Escolhe o caminho esquerdo, Derlan. Tocando para Vilela, por elevação na área para Jamerson. Penetrou, tocou atrás para Yuri. E já não valia mais nada. Subiu a bandeira marcando impedimento. Impedimento no ataque do Guarani. Ele estava impedido, né, Batista? Agora, deixa eu só fazer uma colocação aqui, que é o seguinte. O Guarani joga com 3 zagueiros, né? Joga com 3 zagueiros, literalmente. É visível isso, né? Tanto que agora o Derlan, que é o canhoto, estava lá espetado, lá aberto, lá como uma espécie de lateral esquerdo, né? O João Vitor mais centralizado e o Alvarino pelo lado direito. Então o Guarani joga aquilo que eu disse, né? Da estratégia de você entrar com um cara que não tem cacuete de lateral e que é um volante / zagueiro. Então o Guarani está numa composição de plataforma tática com 3 zagueiros. O Júlio César, ele vem aqui ser o ala pelo lado direito. É ele que vem aqui. Nós já percebi isso aí, já estamos quase 10 minutos. Então, a formação do Guarani, sem dúvida nenhuma, é com 3 zagueiros. E para você, Carlos Henrique, o bate pesado, os primeiros movimentos até aqui, Guarani 0, Sampaio 0. O que chama muito atenção é a intensidade e a proximidade de marcação do Sampaio Correia. O Guarani não consegue trocar. Renatinho tocou a bola atrás, a batida em cima da marcação, chegou André Luiz seguindo o CH. O Guarani não consegue trocar uma sequência de passes pela rigorosidade e competência da marcação até agora. Jogo absolutamente equilibrado e perigoso para o Guarani. Igor Catatal levou para a linha de fundo, pé canhoto, cruzou na área, espalma Kozlinski. Cruzamento venenoso, a bola veio fechando para dentro, Kozlinski espalma e tira. A bola volta com o time do Sampaio, placar de 0-0, 10 minutos, primeiro tempo. Vem pra bola, domina Lucas Hipólito, recolhe soltando para Renatinho, pé direito, lançou, tocou errado.
Gleger Zorzin, esta defesa do Kozlinski. Um cruzamento que acabou saindo como chute. Conceito e definição, grau de dificuldade. Eu achei até que ele seguraria, tá? Não daria o rebote, mas ele preferiu dar um soco ali. Uma bola meia altura, com forte, né? Passando ali na frente do gol. Grau de dificuldade 7,75. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas. E a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Guarani 0, Sampaio 0. Em Brusque. Só um minutinho, Edu, vem embora, Jamerson partiu, levou para a linha de fundo, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, Hipólito tira de cabeça, a bola caiu com Igor Catatal e foi para a linha lateral. É arremesso, tem imprensa pela direita no campo de ataque, o time do Guarani com Alvarinho, Rodrigo Andrade, recolhe e domina, o time do Guarani tenta a passagem no ataque, preferiu o recuo. Pois não, seguindo Edu. Gilson Kleina desistiu de ser candidato para ser técnico do Brusque. Primeiro tempo, por enquanto, hein? Brusque 0, Vasco também 0. Alô, Silvio Quitério de Sumaré e Carlos Roberto Ribeiro da Vila Padre de Nóbrega. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%. E isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Ferreira domina para o time do Sampaio Correia, placar de 0-0, bola recuada para Paulo Sérgio, pela direita para Alan Godoy, ele lança o jogo no campo de ataque, vem na bola Poveda para fazer o passe lateral na subida lá pela direita do Mateuzinho, ele tentou girar em cima da marcação, Maurício não conseguiu dominar, a bola foi para a linha lateral, saiu em cobrança de arremesso, já cobra, tem pressa, tocou na frente, a bola bateu, voltou, sobra pela minha direita, trabalha no campo de ataque o time do Sampaio Correia com Hipólito para Igor Catatal, levou para o fundo, pé canhoto, cruzou na área, Rodrigo Andrade chega na marcação, tira, a bola caiu com Júlio César, errou, André Luiz pegou, bateu, fechada na defesa, a bola levantada na área, subiu lá atrás, Alvarinho tira, voltou, a bola subiu lá atrás, pega Kozlinski, um choque do Derlan com o jogador do Sampaio Correia, choque no alto de cabeça, sempre muito perigoso. Os dois jogadores estão caídos. Estão caídos os dois jogadores, sentindo ali, vai ser sempre um perigo, né? Olha, a disputa de bola ali, realmente foi um choque fortíssimo. Olha aí, ó. E os dois estão lá caídos. Não deu para identificar qual foi o jogador do Sampaio, mas é sempre muito perigoso, né, Batista? Sim, sempre muito perigoso, todo choque de cabeça, cabeça com cabeça, há sempre uma preocupação muito grande. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos. Além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11964290680. Sofisticar Autovidros. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, Brinco de Ouro em Campinas. Guarani 0, Sampaio Correia 0. É Brasileirão, hein? Primeiro tempo de Juventude 0, Avaí também 0. Às 19 tem Red Bull Bragantino e Palmeiras em Bragança. De Salvador, como sempre, ele, o Paulo Ridolfi. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Quero mandar aqui 2 abraços, um para o Celcinho fotógrafo, grande Celcinho fotógrafo, bugrino da pele até o osso, está nos acompanhando, está ouvindo a transmissão. E também para o Robertinho Constantino, está na Riviera. Tá mal, Robertinho Constantino. Falou pra mim que tá chovendo lá, mas mesmo com chuva, né, Robertinho? Tá de brincadeira aí. Roberto Constantino, um abraço para você estar acompanhando o jogo, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo! 16, quase 17, primeiro tempo. Falta pro time do Sampaio bater. Renatinho partiu, meteu o pé direito, a bola explodiu no corpo do Giovanni Augusto e depois, na sequência, tocou para fora pela linha de fundo. Maurício, a bola saiu em tiro de meta no campo de retaguarda para o Guarani bater. Sanasa Campinas, selo aliança pelas águas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Toca na bola, Paulo Sérgio levanta no campo de ataque para Poveda. A bola passa e sobra com Kozlinski. Ele dentro da grande área, domina com as mãos. Sai jogando lá pela esquerda no campo de retaguarda. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador no estádio Brinco de Ouro. Comecinho da partida, estamos com 17 minutos. Trabalha o jogo Alvarinho pela direita, na frente para Júlio César. Ele tenta escapar do primeiro combate, conseguiu. Caio levantou, dominou, soltou para Giovanni Augusto. Vira o jogo da direita para a esquerda. Derlan vai subindo o ataque, rola na lateral para Jamerson. Ele trabalha bem na beirada do campo para Vilela pela meia esquerda. Levantou na ponta direita para Júlio César, dominou, tentou levar, tocou para Rodrigo Andrade, vai para o fundo. Pé direito, cruzou na área. E o Yuri de cabeça, a bola voltou, ele bateu de pé direito, tira Ferreira. Afasta na confusão para o time do Sampaio. Retoma o time do Guarani. Vem Vilela de cabeça. Tocou na ponta direita para Júlio César. Ele solta a bola por dentro. Vem para Rodrigo Andrade. Outra vez agora pela direita na beirada do campo para Júlio César. Para Rodrigo Andrade. Foi empurrado. O árbitro parou. Marcou o empurrão do Igor Catatal. A falta. E no lance anterior, o Guarani reclamou de um pênalti. Aquela bola de cabeça do Yuri teria batido no braço do zagueiro do Sampaio Correia. Bateu no braço. E o árbitro está consultando o VAR, mas eu quero ouvir antes os comentaristas. Diz aí, Gleger. Tudo bem que o zagueiro estava de costa, né? Mas a bola pega no braço. Pega no braço do zagueiro, na cabeçada ali do Yuri. Sempre muito boa essa jogada, né? O árbitro tá mandando aguardar ali, ó. Mas pra mim houve o pênalti. Pegou no braço do jogador. E pra você, CH, achou que foi pênalti? Bateu no braço, pênalti. Bateu no braço, pênalti. Portanto, se o VAR agir com correção, o árbitro vai dar pênalti pro Guarani bater. Vamos aguardar, ele está consultando o VAR. José Mendonça da Silva Júnior do Paraná, o árbitro de campo, e quem está no VAR é o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que é de Pernambuco. Aí ele vai lá no monitor, hein? Olha lá. Pegou no braço, fez né, o sinal característico. O lance inconclusivo para Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. Acionou o árbitro, que pediu para ver o lance então. Olha aí, ó. Olha a imagem novamente. A imagem neste momento em câmera lenta, claramente braço aberto, pênalti claríssimo, né? Pênalti claro. Talvez em tempo real o árbitro, que estava muito próximo, mas uma jogada muito rápida. E como tem o VAR, nenhum árbitro está marcando direto, né? Deixa o jogo prosseguir, até porque poderia ter acontecido o gol. Poderia ter sido o gol. Se acontece o gol é mais importante do que o pênalti. Aí ele não marca o pênalti. Mas aí, como não saiu o gol, porque na sequência o Yuri chutou a bola para o gol, então ele voltou atrás, quer dizer, voltou atrás não, ele parou assim que a bola, que o lance definiu, ele parou a jogada e chamou o VAR
neste momento está revisando, está observando na cabine do VAR, colocada à margem do campo, na beira do gramado, para ver o que é que ele vai dar. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, onde nós estaremos no dia 10, próximo sábado, das 10 até o meio-dia. E o árbitro, com o lance revisado pelo VAR, apita, é pênalti. Penalidade máxima para o Guarani. E Yuri, a bola levantada na área, subiu, tocou de cabeça, a bola tocou no braço de Alan Godoy. O árbitro dá cartão amarelo para Alan Godoy. Está amarelado, número 4 do Sampaio Correia. É pênalti para o Guarani bater. Portanto, os comentaristas já haviam antecipado de que foi pênalti para o Guarani. Lance revisado pelo VAR e, portanto, pênalti assinalado, marcado para o Guarani no estádio Brinco de Ouro. Giovanni Augusto pega a bola para fazer a cobrança do pênalti. Coloca a bola na marca da Cal. Estamos com 22 minutos do primeiro tempo. Placar de 0-0. Guarani atacando contra o gol dos portões de entrada do estádio Brinco de Ouro. Giovanni Augusto não sai da área. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Autorizado. Giovanni Augusto, mãos na cintura, puxa o fôlego, pé direito, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Na marca de 22 minutos passados, primeiro tempo, Giovanni Augusto tomou distância, puxou o fôlego e bateu de pé da direita. Goleiro Matheus Inácio acertou a bola, mas a bola veio com violência, tocou no braço do goleiro e bateu no fundo do gol, fazendo chuá. Giovanni Augusto colocou a bola na rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Abre o placar do jogo no estádio Brinco de Ouro. Giovanni Augusto, 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 camisa 10. Do gol, abre o placar do jogo, abre o caminho da vitória. É preciso acreditar, é preciso confiar na história, na grande história do Guarani. Abre caminho para a vitória no Brinco. Guarani 1, Sampaio Correia 0. E o detalhe do gol é seu Gleger Zorzinho. Olha, Batista, o Matheus Inácio chegou a tocar na bola. Inclusive ele está sendo atendido agora, né? Porque deve ter deslocado ali um dos dedos. Está com muita dor o Matheus. Toca na bola no canto esquerdo baixo. Ele foi muito bem, o goleiro do Sampaio. Mas a batida do Giovanni Augusto com violência, com força, firme. Aí a bola toca no braço do goleiro e morre no fundo do gol. Belíssimo gol. Arbitragem, o VAR, corretíssimo pênalti, né? O zagueiro lá, o Alan Godoy, abriu realmente o braço. Pênalti bem assinalado. E para o Guarani, ótimo, né? Estamos aí se aproximando dos 26 minutos. Sair na frente dá uma tranquilidade. O jogo é muito equilibrado. A equipe do Sampaio marca muito forte. Agora vai ter que sair um pouco mais. Pode facilitar as ações do Guarani. Batistão. Placar de 1-0, o Guarani vencendo o jogo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade,
conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B. Depois dessa falta, Renatinho, pé direito para o Sampaio, lançou na área, toque de cabeça. Paulo Sérgio pega Kozlinski. Cabeçada fraca do Paulo Sérgio. Kozlinski pegou com enorme facilidade, seguindo com o giro do placar. Giovanni Augusto de pênalti, bola parada. Guarani 1, Sampaio Correia 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, olha, gol do Brusque. Brusque, gol do Gabriel Tagliari. Brusque 1, Vasco 0, primeiro tempo. O Guarani, nesse momento, é o 17º, está indo para 29 Só um minutinho do Rodrigo Andrade, levou na entrada na área, bateu, pressão em cima da marcação, a bola voltou, Rodrigo Andrade para Júlio César, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás para tirar de cabeça, tira, afasta de qualquer maneira, Maurício, contra-ataque armado, se manda pela ponta canhota, Igor Caetano vai embora no campo de ataque, dá um tapinha pela meia esquerda, rolou Mateuzinho, outra vez para Igor Caetano, vem por baixo, Ivan Alvarinho, afasta, tira, joga pra fora. Guarani reclama outra vez de uma bola no braço, bola chutada pelo Rodrigo Andrade, explodiu no braço do zagueiro, mas o braço estava colado no corpo. Agora estava colado no corpo, né, Batista? Agora não foi nada, escanteio, bola perigosa aí na área do Guarani. Escanteio para o time do Sampaio, o time do Guarani se fechando lá atrás. Escanteio pela esquerda, placar de 1-0, o time do Guarani está vencendo o jogo. Partiu o levantamento, a bola passa na cara do gol e vai embora. Quase um gol olímpico, a batida de Renatinho, a bola veio com uma curva imensa, passou lambendo o poste esquerdo de Kozlinski, ficou olhando, não foi na bola e quase que toma o gol olímpico. É tiro de meta para o Guarani bater. Bola perigosíssima, Batista. O Kozlinski perdeu o tempo da bola, deu um passo à frente ali, a hora que tentou voltar, não deu mais certo. O Derlan, inclusive, estava atrás, fazendo uma marcação de segundo pau, também não chegaria. Belíssima cobrança, quase um golaço no brinco, gol olímpico do Renatinho. Carlos Henrique bate pesado e a ICH, placar de 1-0, Guarani vencendo, o placar é justo no brinco. Sair na frente é sempre bom. O jogo está equilibrado, viu, Batista? O Guarani não está jogando mais bola que o Sampaio, não. O jogo está muito difícil. Veja só você, para pegar na bola, o Giovanni Augusto está muito marcado, tá vindo do lado do Vilela, como segundo volante, porque ele não recebe a bola, porque a marcação do Sampaio é muito eficiente, desde a saída de bola. É um jogo complicadíssimo. O melhor dos mundos agora, o Guarani ter feito 1-0 para trazer tranquilidade. Mas o jogo está muito equilibrado nesse momento. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Renatinho, pé direito, cobra a falta, levantou lá dentro, Kozlinski. Bola desviada no meio do caminho, Kozlinski pelo alto, subiu, pegou firme. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Placar de 1-0, o time do Guarani vai vencendo a partida, gol do Giovanni Augusto. Se manda lá pela esquerda, Jamerson levou para a linha de fundo, meteu o pé canhoto, cruzou na área. Subiu o zagueiro, chega lá atrás, afasta, tira Paulo Sérgio, a bola vai para a linha lateral. É arremesso pela direita, vem para fazer a cobrança Ivan Alvarinho.
autorizado, vai repor do campo de jogo, faz o lançamento para Rodrigo Andrade, ele domina no peito, depois na cabeça, meteu o pé direito, lançou para Júlio César, vem Ferreira para afastar, sai jogando perigosamente lá atrás, time do Sampaio Corrêa, Rodrigo Andrade deu bote, tomou e depois na sequência a bola foi para a linha lateral, o arremesso é pro Guarani, porque o último jogador a tocar na bola foi do Sampaio. Golcare, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate o seu plano 100% online e sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Você sabe, Golcare escreve-se com G-O-C-A-R-E. golcaresaude.com.br. Detalhe no ar. Ô Batistão, o zagueiro do Sampaio Corrêa, o Paulo Sérgio, ele tá com uma bandagem ali no joelho ali, que toma, né, o joelho dele tá todo azul. E eu percebo, rapaz, ele tá com dificuldade, viu, pra correr, tá mancando. Seria o momento do Guarani explorar ali o lado direito de ataque. Não tá bem aí o zagueirão, pesado, duro, lento e mancando. Ivan Alvarinho deu bote lá atrás, tomou, tocou para Giovanni Augusto, ele caiu, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou, mandou seguir o jogo. Então domina André Luiz para o time do Sampaio Corrêa, batendo lá pela direita na lateral, recolhe, Maurício tentou levar, solta o jogo por dentro, vem para André Luiz, para Renatinho pela meia direita, ele dá um toquinho de perna direita, solta o jogo para Maurício, Maurício atrás para Renatinho, Renatinho usa a perna canhota para recuar ainda mais para Ferreira, capitão do Sampaio, domina dentro do círculo central para Mateuzinho, lançou, tocou lá atrás, chegou Derlan para afastar, a bola sobrou pela esquerda, Jamerson Bahia dominou para Isaac para Derlan, para Rodrigo Andrade, ele tenta o passe, a bola vai para a linha lateral desviada no jogador do Sampaio Corrêa, é arremesso lateral para o time do Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32, quase 33, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, estádio Brinco de Ouro, escapa o Sampaio, vem pra bola, dominou, entrou na área, Igor Cartatal bateu pra fora, entrada da área, uma indecisão do que fazer, Alvarinho até tirou, a bola caiu na entrada da área, e o Igor Cartatal enfiou o pé canhoto, voou Kozlinski, não ia chegar. A sorte é que a bola passou, foi embora para fora pela linha de fundo, com terrível perigo. Passou raspando o poste esquerdo de Kozlinski. Por pouco, por muito pouco, Sampaio Corrêa não empata o jogo. Eu queria saber onde é que estava o seu Vilela, né? Que aí depois a gente tem a imagem ali do replay. E ele tá andando ali na recomposição. Pô, pelo amor de Deus, o cara é o volante do time, ó. E anota aí, Batista, acabou de tomar o cartão amarelo, Vilela. Vilela amarelado. Agora, poxa vida, o Guarani sai 1-0 na frente. Tem dois volantes. Um de marcação, que é o Vilela, e o Rodrigo Andrade, que é o que ajuda na recomposição, que é o que vem ali para dar um suporte, é o cara da transição também. E o Rodrigo Andrade tem que marcar, tem que armar, tem que correr, e o seu Vilela tá passeando em campo. Tá mal no jogo. Esse lance aí, que o Guarani quase tomou o gol, né? É que o cara tirou um pouquinho, mas senão ele metia a bola na rede. Mas foi o seu Vilela que vacilou ali na recomposição. Vilela tomou cartão amarelo, está amarelado. Ele deu uma carrinhada. Jogador muito fraco, né? Sem recurso. Deu uma carrinhada por baixo ali no Ferreira. E tomou, portanto, o cartão amarelo. Está amarelado o volante. Camisa número 31. Renatinho domina, faz o lançamento na área. Subiu, toque de cabeça, Mateuzinho. Vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
35, vem o time do Guarani. Yuri tentou ajeitar, Yuri vinha por dentro, em cima da marcação. A bola volta, recupera a posse de bola. Vem Isaac dominando e soltando pelo setor esquerdo. Rodrigo Andrade dominou, tentou perfurar a defesa, marcação. A bola volta, Rodrigo Andrade meteu no meio das pernas do Ferreira. Cruzou para Yuri, chegou batendo, a bola foi para fora, mas desvio. Desvio no Alan Godoy. Vai para fora pela linha de fundo. Esmerilhando. Rodrigo Andrade meteu nas canetas do Ferreira. Escanteio para o time do Guarani bater lá pela esquerda. Placar de 1-0. Guarani vencendo. Gol de pênalti marcado por Giovanni Augusto. Escanteio lá pela esquerda. O time do Guarani vai para a bola para fazer o erguimento. Zagueirada na área. 2 braços levantados. Partiu Jamerson, meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça Alan Godoy. A bola vai embora para a linha lateral, é cobrança de arremesso pela direita, 36. Daqui a pouco eu sigo com o giro do placar. Guarani se mantém na linha de ataque. Vai Ivan Alvarinho, o argentino, para fazer a reposição de bola para o time campineiro. Levantou para Yuri na área. Chega lá atrás para tirar Paulo Sérgio. Completa Hipólito. A bola voltou com Giovanni Augusto. Dominou, partiu, levou para a linha de fundo. Passe atrás. Rola a bola para Júlio César, para Alvarinho. Passe com capricho. Rolou para Rodrigo Andrade. Opa! Ele foi chargeado por trás. Chegou Igor Catatal por trás, cometeu a falta. É uma falta perigosíssima para o Guarani bater. A 2 metros, 1,5 metros da entrada da área pela meia direita. Falta para o Bugre bater. Foi falta, né, Batista? Foi falta, uma chegada ali do Catatal, né, no Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade está fazendo um excelente primeiro tempo, né? E descobriu o caminho. Eu estava dizendo agora, né? Lado direito de ataque do Guarani. Vem aí o Giovanni Augusto e o Jamerson tá por aí. Giovanni Augusto passou pela bola. Jamerson, pé canhoto, bateu por cima do gol. Vai embora pela linha de fundo. Eu sigo com o giro do placar. Brinco de ouro, Guarani 1, Sampaio Correia 0, Edu. E atenção, atenção, tem acesso, hein? Tem acesso. Acabou pela 4ª divisão paulista. Grêmio Prudente 2, Flamengo de Guarulhos 1. O Grêmio Prudente de Presidente Prudente é o mais novo integrante da Série A3 de 2023. O outro acesso é amanhã entre Itapirense e Grêmio São Carlense. Joga em Itapira e o Itapirense joga pelo empate. Sabe quem está fazendo o aniversário? O rádio, 100 anos fazendo companhia, levando informação, música, entretenimento e futebol ao seu lado 24 horas por dia, onde quer que você esteja. Vamos comemorar, será aqui mesmo na Rádio Bandeirantes, próxima terça-feira, dia 6 às 11h30 da manhã. O rádio mostrará sua força numa grande rede com as maiores emissoras do estado. Um programa com muitos convidados especiais para contar como o rádio está pronto para os próximos 100 anos. Nesta terça, 11h30 da manhã, a ESP Rádio Mais 100. Domina, vem para a bola o time do Sampaio. André Luiz, uma bomba! Espalma! Kozelinski voou para tirar a bola com as palmas da mão. Uma batida de longe de André Luiz. Uma cacetada. Esquentou as luvas de Kozelinski. É escanteio para o time do Sampaio bater. Lá pela esquerda, Renatinho. Partiu o pé direito, bola fechada. Ele continua tentando o gol olímpico. Agora errou completamente, a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Kozelinski, chute do André Luiz. Não pode deixar o Guarani deixar o Sampaio finalizar como está finalizando, como está chegando, né, Batista? Defesa foi importantíssima, grau de dificuldade 7,87.
E vem o time do Guarani, Júlio César tentando a penetração por dentro no corredor central. Deu rebote, a bola sobrou com Giovanni Augusto. Ergueu lá para dentro da grande área. Mateuzinho tira, a bola sobrou na cabeça de André Luiz. Ele toca, mas erra o passe. Jamerson Bahia dominou, enganou o marcador. Toca a bola pela meia canhota para Vilela. Passe curto para Jamerson. Ele carrega no campo de ataque, recua na peça de defesa. Derlan vai recuar ainda mais do campo de defesa. João Vitor toca a bola de perto, à direita na frente para Rodrigo Andrade. Ela bate, volta, sobra com Ivan Alvarinho. Para Giovanni Augusto, houve um toque de braço. Tocou Hipólito, o braço na bola, o árbitro viu, marcou a falta. Campo de retaguarda, falta para o Guarani bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41 minutos passados, etapa primeira. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro. Giovanni Augusto de pênalti, Guarani 1, Sampaio Correia 0. Ainda a Série B ontem, Náutico 2, Ituano 0, Grêmio 2, Vila Nova 1. Hoje pela manhã, Novo Horizontino 1, CSA também 1. Finalzinho do primeiro tempo, Brusque 1, Vasco 0. Nesse momento, Guarani ainda no Z4, 17º com 29 pontos. Bandeirantes AM 1170, FM 85.7 para Campinas, FM 85.3 para Ribeirão Preto. Em todas as plataformas digitais. Domina Simão Isaac no campo de ataque, rolou para Jamerson, pé canhoto, cruzou na área, Hipólito de cabeça tira para o time do Sampaio. A bola caiu no campo de defesa, Catatal pressionado, recua, chama Ferreira, outra vez para Hipólito, recua para Paulo Sérgio. Paulo Sérgio com uma dificuldade imensa, a perna dele esquerda, aquela que está toda ela enfaixada, né, com um esparadrapo azul ali, sei lá o que é aquilo lá, né, uma fita crepe azul, parece uma perna de pau. Kinésio. Kinésio chama aquilo? Chama kinésio. Ele tira um pouco, ele alivia um pouco a pressão. Mas tá ele colocou dura, muito, a perna né? dele tá dura, mas parece ele uma perna de pau, né? Ele colocou muito, né? Ele tá mancando, não consegue, não tem mobilidade nenhuma o zagueirão lá. Tem coisa que é legal, hein? Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Muito obrigado. E tem oferecimento? De Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golker Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golkersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golker Saúde. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Conheça a mais nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079, no Vila Rica, em Campinas. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a sua conta de luz com energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Chame pelo WhatsApp. Sofisticar. Vem pra bola, partiu pela esquerda, dominou, levantou Hipólito, Renatinho de cabeça, vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Cruzamento de perto, a canhota, Hipólito na entrada da pequena, Renatinho na entrada da pequena área, testou firme, mandou para fora pela linha de fundo e sem marcação. É tiro de meta, por pouco, por muito pouco, Sampaio Correia não empata o jogo. Sabe quem demorou de novo para chegar na marcação? Quem? O senhor Vilela. O
camisa 31 do Guarani. É brincadeira, pô. O cara parece que tá passeando no shopping. O Guarani tá ganhando um jogo duríssimo. Esse time do Sampaio é um time de qualidade, é um time que chega, pressiona, e o Vilela tá andando. Pô, não dá, né? A primeira substituição que eu faria no Guarani, já tiraria, que já tá no final do jogo aí, o árbitro deu 6 minutos de acréscimo, eu tiraria o Vilela no intervalo. E também no jogo aberto, Odontoclinic. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 33427000. Odontoclinic. Arremesso lateral. Vem pra bola o Varinho pela direita. Vão ventando forte no estádio Brinco de Ouro. 1-0. Giovanni Augusto de pênalti. Guarani vai vencendo a partida. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Alvarinho na cobrança de arremesso lateral para Yuri, ele não conseguiu dominar, chega Paulo Sérgio assustado. Aliás, Alan Godoy tira, joga para fora para a linha lateral. Vai ganhando tempo o time do Guarani. Arremesso pela direita, Alvarinho. Vai usar a força do braço. Autorizado. Lá pela direita no campo de ataque. Lançou na área. Paulo Sérgio chega, tira. Jamerson de cabeça, coloca lá dentro da grande área. Vem Alan Godoy. De cabeça toca o jogo para Mateuzinho. Ele domina, gira o corpo em cima do Jamerson, que deu bote certeiro e tomou para Isaac. Rolou lá pela ponta, escapa, vem Giovanni Augusto, dominou, rolou no corredor para Júlio César, vem para a bola, partiu lá pela lateral da grande área, Vilela, pé direito, cruzou na área, ajeitou Isaac de cabeça, espalma, Matheus Inácio tira, passe de cabeça na área, tirou, a bola sobrou pela direita, Maurício puxa o contragolpe, tem 2 do Sampaio Correia caídos. E a bola para a linha lateral. O árbitro marcou a falta para o time do Sampaio. Carlos Henrique bate pesado, placar de 1-0. Primeiro tempo aí, CH. Movimentado o primeiro tempo. O Sampaio Correia valorizou muito a vitória do Guarani por 1-0. Jogo muito igual. O Sampaio, inclusive, chutou mais a gol do Guarani do que o Guarani chutou a gol do Sampaio Correia. Tem mais posse de bola o Guarani, mas o jogo foi muito disputado e o Guarani ganha o jogo por enquanto por 1-0, mais uma partida duríssima, Batista. Atacado Obra já tem tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Maior estoque de Campinas e toda a região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva 1301. Acesse obrajá.com e saiba mais. Placar de 1-0, Giovanni Augusto cobrando o pênalti, vai vencendo a partida no estádio Brinco de Ouro. Bola parada, tô sempre falando da bola parada, olha a bola parada aí, hein? Nesse jogo aqui 100%, mas 70% em média dos gols saem de bola parada com 1 ou 2 toques. Vem na bola Rodrigo Andrade, tocando para Isaac, ele solta o jogo na velocidade para Jamerson, partiu no bico esquerdo da grande área, bateu cruzado, passa por cima do gol, vai embora no desvio, quase mata o goleiro Alan Godoy, tocou na bola no chute do Jamerson, ela tocou na rede pelo lado de fora e foi embora. Para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o time do Guarani bater lá pela esquerda. Momento de grande expectativa. Muito bom se o Guarani fizer o segundo gol. O melhor dos mundos. Vai para a bola Giovanni Augusto para fazer a cobrança. Ele bate com a perna direita. 50 minutos. 2
Dois braços levantados. Autorizado. Giovanni Augusto, pé direito, levantou na área. Vem Matheus Inácio de soco, tira, voltou Júlio César. Deu corte no zagueiro, bateu, explodiu lá atrás em cima do paredão do Sampaio. Vem no contragolpe o Sampaio, vai tomar cartão amarelo. Isaac matou um contra-ataque dentro do círculo central. Não tinha o que fazer. É a chamada falta providencial, a falta técnica, porque o Renatinho ia parar lá dentro do gol. Isaac está amarelado, cartão amarelo para o camisa 21 do Guarani. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Apita o árbitro, terminou o primeiro tempo. Giovanni Augusto cobrando pênalti. O pênalti aconteceu, uma bola cabeceada pelo Yuri. Bateu no braço do Alan Godoy. Com o auxílio do VAR, o árbitro marcou o pênalti. Quem bateu foi Giovanni Augusto. 1 para o Guarani, 0 para o Sampaio. Vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito bem, amigo Batista. Guarani atacou para o gol de entrada. Uniforme tradicional, todo de verde. Camisa, calção, meia com bordas brancas. Números brancos, patrocinador branco e o Sampaio todo de branco. Então é realmente o jogo do narrador, visualizar muito bem visualizado. Já descrito o gol do Guarani, isso foi a 22 minutos, depois a 28, o seu CH. O tal do Renatinho tentou olímpico, Kozlinski, né? Perdeu o tempo da bola, a sorte que saiu o Derlan também no segundo pau. A 33, Igor Catatal, entrada da área. Cadê o Vilela? Disse Jorginho. Chutou pra fora, o Kozlinski não chegaria. A 39, André Luiz pega erro de Alvarinho. Erro grotesco, Alvarinho deu para André Luiz, recebeu o presente, chutou rasteira forte, Kozlinski, grande defesa, pimba para escanteio. 44, Renatinho de cabeça aqui, perigo para fora. E a 49, Jamerson, ele tentou cruzado, bateu na zaga, foi pro gol, raspou o travessão, deu um escanteio. O resumo do resumo foi esse, o resto é com você. 1-0 Guarani, CH. Foi um primeiro tempo muito difícil para o Guarani, o jogo amarrado, o Sampaio Correia, os times do Léo Condé são assim, né? São times muito intensos sem a bola, e foi assim, não foi diferente. O Guarani teve muito trabalho para fazer 1-0, e foi no pênalti. Os demais lances, eles tiveram momentos bons do Sampaio Correia, momentos bons do Guarani, e eu digo até que em alguns momentos do jogo, o time do Sampaio Correia foi melhor que o Guarani. Mas a partida, num todo, foi extremamente equilibrada. O equilíbrio deu o tom da partida. E o Guarani teve para mim, a principal qualidade desse primeiro tempo, que foi a tranquilidade. O Guarani errou poucos passes no primeiro tempo. O Guarani mostrou equilíbrio e calma, tranquilidade. Está tendo dificuldade porque o adversário está sendo competente sem a bola. Mas o Guarani também na marcação, salvo alguns momentos de erros individuais, foi competente. Em termos de finalização nesse primeiro tempo, o Sampaio, por exemplo, teve 10 finalizações, 3 no gol. O Guarani teve 5, metade de finalizações ao gol do Sampaio Correia e só uma no gol, não é? Mas em termos de passes corretos, o Guarani que teve 54% de posse de bola, o Guarani teve mais passes certos do que o Sampaio Correia. E o Guarani roubou mais a bola do Sampaio do que o Sampaio do Guarani. Então foi um jogo extremamente complicado. Eu acho que hoje a qualidade, além da tranquilidade, da quantidade de poucos passes errados que o Guarani teve, o Guarani variou o seu jogo diferente da partida contra o Vasco. Atacou do lado esquerdo e também atacou pelo lado direito. O lado direito sempre, como não tem o Alvarinho, que não passa no meio campo, o Júlio toda hora recebe o apoio ali do Rodrigo Andrade. Fez até uma jogada interessante ali de linha de fundo,
passando a bola, inclusive embaixo da perna de um jogador de defesa do Sampaio Corrêa. Eu gostei do primeiro tempo, mas o jogo não está definido não, Edu e ouvintes da Bandeirantes. Eu vou repetir, o Sampaio Corrêa deu muito trabalho para o Guarani, não teve assim tantas chances mais na bola parada, é verdade, faz parte do jogo, não dá para dizer, por exemplo, que o Sampaio pressionou o Guarani, não, teve momentos legais como o Guarani também teve. Foi correto o primeiro tempo? 1-0 foi, porque o Guarani teve a competência de ter o pênalti e assinalar o gol de pênalti com o Giovanni Augusto. O Sampaio Corrêa teve chance e não teve competência para fazer o gol. Então não dá para discutir isso. Agora eu vou repetir. O Guarani tem que voltar com a mesma tranquilidade e intensidade para o segundo tempo. Lembrar do que aconteceu no segundo tempo, início de partida contra o Vasco. O time não pode ter sequer 1 minuto de desatenção e de falta de intensidade. O jogo não está definido, esse Sampaio Corrêa é muito danado, e se eu sou o técnico, eu tento em 20 minutos dar uma blitz na intensidade de marcação, para que o Guarani tente fazer logo o segundo gol para ter um pouco mais de tranquilidade da partida. Mas foi um bom primeiro tempo, Edu, não só pelo resultado, mas foi um jogo muito disputado. Alô, pessoal aí da Vila Boa Vista. Alô, Perna, Aline, João, JP, Mafrinha, Nenê, Alex, muito obrigado pelo carinho. Achando que o Vilela é muito fraco. Olha, Brasileirão, intervalo, Juventude 0, Avaí também 0. Atenção, Série B ontem. Náutico 2, Ituano 0, Grêmio 2, Vila Nova 1. Hoje pela manhã, Novo Horizontino 1, CSA também 1, hein? Olha, intervalo em Brusque 1, Vasco 0, gol do Gabriel Talhari, Brusque do Gilson Kleina. Atenção, Rei Pelé, gol do CRB. Anselmo Ramon, ex-Guarani, CRB 1, Sport 0, 19 horas, Bahia e Tombense. Às 19, Chapecoense Ponte, quem narra aqui é o Bolis. E 20h30, Operário e Londrina. Nesse momento, o Guarani é o 17º, ainda Z4, tá indo para 29 pontos. E já, Gleger Zorzin vai comentar. Agora, 17h29. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, Bandeirantes, O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Torneira de parede Vica Gourmet, 1/4 de volta hidrolar por apenas R$ 149,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Mega inauguração nesse sábado, 30 de julho, na Avenida das Amoreiras, 4.079. Venha conferir. Mega promoção com porcelanatos a partir de R$ 49,99. A argamassa a partir de R$ 8,99. Atendimento de inauguração das 8h30 às 17 horas. Todos os produtos em até 12 vezes sem juros. WhatsApp 19 8315 0103. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 964 429-0680. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Tem rede balançando. É bola. E o árbitro, com o lance revisado pelo VAR, apita, é pênalti. Penalidade máxima para o Guarani. E Yuri, a bola levantada na área, subiu, tocou de cabeça, a bola tocou no braço de Alan Godoy. O árbitro dá cartão amarelo para Alan Godoy. Autorizado. Giovanni Augusto, mãos na cintura, puxa o fôlego, pé direito, bateu. É gol! Gol! Na marca de 22 minutos passados, primeiro tempo, Giovanni Augusto tomou distância, puxou o fôlego e bateu de perna direita. Goleiro Matheus Inácio acertou a bola, mas a bola veio com violência, tocou no braço do goleiro e bateu no fundo do gol, fazendo chuar. Giovanni Augusto colocou a bola na rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Abre o placar do jogo no estádio Brinco de Ouro. Giovanni Augusto, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo, abre o caminho da vitória. É preciso acreditar, é preciso confiar na história, na grande história do Guarani. Abre caminho para a vitória no Brinco. Guarani 1, Sampaio Correia 0. E o detalhe do gol é seu Gleger Zorzin. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Sim, queremos ouvir o Zorzin. Olha, Edu, o Guarani passou alguns apuros no jogo. Eu acho que o Vilela muito mal posicionado, ele tomou cartão amarelo, recomposição lenta. Acho que o grande problema do Guarani está aí, nessa recomposição de meio de campo. Porque o Sampaio é o quê? Ele faz um time que marca muito forte
E a hora que rouba a bola tem muita qualidade, né? Você vê esse Renatinho, é um jogador... Esse menino já passou pelo Guarani, inclusive, naquele acesso do Guarani da Série C para a Série B. O Renatinho fazia parte daquele elenco. Tem uma bola parada muito boa, jogador muito agudo, né? Tem o Catatal também, que tem uma leitura, um atacante que flutua, que dá muita dificuldade no sistema de marcação. O Guarani está jogando com 3 zagueiros, né? O Ivan, junto com o João Vitor e o Derlan, eles fazem ali uma linha de 3 na marcação. O Jamerson um pouco mais adiantado lá pelo lado esquerdo. Acho que a estratégia de jogo, até o momento, deu certo, né? O problema é que o Guarani, você vê que a dificuldade do Sampaio Corrêa é o quê? É o lado esquerdo de ataque, o lado direito do Guarani. Poderia ter um pouco mais de profundidade ali por aquele lado. Você vê quem está fazendo ali é o Rodrigo Andrade junto com o Júlio César. Mas muito pouco, né? Precisava de um lateral, né, agudo, e chega, que vai no fundo, para dificultar ainda mais. Então, eu acho que eu tentaria uma mudança aí na lateral, tiraria o Vilela, que está muito mal no jogo. Dá para colocar o Madison, por exemplo, que é um jogador que marca. Então, o Persson, né? São 2 opções. O Madison seria melhor porque é um jogador de mais marcação. O Madison para fechar ali, e aí você consegue liberar um pouco mais o Rodrigo Andrade. O Rodrigo está percebendo essa deficiência, ele volta demais, né? Então, em alguns momentos, o Guarani tem 2 volantes, mas o Vilela marca mal. Então, e o Rodrigo tem que se desdobrar ali para tentar neutralizar essas chegadas aí da equipe do Sampaio, que vem com 2 alterações aí. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui na Bandeirantes. Mas olha, o Guarani precisa tomar muito cuidado. Fez 1-0, estava bem no jogo, o jogo é muito equilibrado, mas a partir do momento em que faz o gol, dá muito espaço, né? Aí que é o momento de você matar o jogo. Tá ganhando de 1-0, o Sampaio veio para cima. Aí tentar uma estratégia para que você possa fazer o segundo gol. Mas a partir daí o Guarani não conseguiu jogar, não conseguiu criar uma jogada ou outra ali, uma bola parada ou outra, mas muito pouco para um time que joga em casa, né? Precisa da vitória. E é claro, não dá para você ficar sentado em cima do 1-0. Porque se ficar, o Sampaio vai pressionar e vai fazer o gol de empate. A qualquer momento. Estava falando aqui com o Batistão aqui em off, aqui, ó. Se o Guarani não voltar acordado para o segundo tempo, ele vai tomar o gol de empate. Vai começar o segundo tempo. E aí é contigo agora, viu, Carlos Batista? Gleger Zorzini, Carlos Henrique, o bate pesado e o intervalo inteligente que teve o comando de Edu Pinheiro. 2 alterações no time do Sampaio Corrêa. Saiu Maurício, 22, entrou Nadson, 17, e saiu Ferreira, 8, entrou Lucas Araújo, 18. Portanto, Nadson, 17 no lugar do Maurício e Lucas Araújo no lugar do Ferreira. Apita o árbitro, a bola está rolando na etapa final. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo no estádio Brinco de Ouro. Olha o time do Sampaio, Renatinho atacando pela direita. Chega Vilela para tirar, joga para fora, para a linha lateral. Contra o Vasco, o time do Guarani tomou um gol aos 25 segundos. E o time do Sampaio, vendo aquilo, tentou fazer a mesma coisa. Arremesso lateral, Mateuzinho cobrou para Renatinho, passe de calcanhar lá pela ponta direita. Nadson tenta dominar, bateu cruzado, desvio, vai embora. Rodrigo Andrade chega tirando, escanteio para o time do Sampaio, que se mantém ofensivamente no começo da etapa final. Renatinho vem para fazer o erguimento de bola, vai tomando posição, zagueirada do Guarani atenta lá dentro da grande área. Autorizado, Renatinho ameaçou, voltou, agora bateu o pé direito, levantou na área, chega, tira, que perigo! Lá dentro da grande área, chegou tirando e afastando a bola, bateu na verdade no pé do Derlan. Escanteio, novo escanteio, vem pra bola para fazer o erguimento. Vai para a bola o time do Sampaio, que nesse segundo tempo ataca a favor do vento.
Renatinho, autorizado. Partiu, meteu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás para tirar. Afasta João Vitor, a bola caiu lá pela esquerda. Recolhe Mateuzinho, vai recuar ainda mais. Vamos lá, o Gleger, o técnico Mozart não mudou. Você faria alguma alteração na etapa final ou não? Faria duas, Batista. Tiraria o Alvarinho, colocaria o Diogo Matheus, que está no banco, e tiraria o Vilela e colocaria o Madison. E para você, CH, faria alguma alteração no Bugre? Não. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira chamando pelo WhatsApp 11 964 290 680. Sofisticar Autovidros. 1-0, o time do Guarani com um gol de pênalti. O Giovanni Augusto meteu na rede, placar de 1-0. Vem Isaac, domina tentando levar a bola lá pela ponta canhota, toma um pisão no pé, reclamou, o árbitro deu apenas arremesso lateral para o time do Sampaio. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação. Esta primeira consulta de avaliação é gratuita. 33427000. Odontoclinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. 3 minutos e meio, arremesso lateral, Mateuzinho, ele cobra, toca na frente, Renatinho tenta levar, a bola vai para a linha lateral, último toque do jogador do Guarani, arremesso, novo arremesso para o Sampaio, Mateuzinho, autorizado, lançou para Renatinho no fundo do campo, ele tenta girar em cima do Derlan, caiu, o árbitro marcou escanteio, último toque do Derlan, portanto escanteio. O Derlan caiu ali na bandeira de escanteio. Aquilo é um perigo, hein? Tá certo que o pé da bandeira é flexível, ela se movimenta. Mas há sempre uma preocupação com relação a acertar a cabeça ali naquele pau da bandeira de escanteio. 4 minutos passados, etapa final. O árbitro, na verdade, marcou uma falta. E é o Renatinho é quem vai cobrar. Partiu, pé direito, levantou na área. Desveio lá atrás, a defensiva do time do Guarani. Pegou o rebote, Nadson. Ele levanta de perna direita, subiu lá atrás o Yuri de cabeça. Afasta a bola, volta com o Mateuzinho. Ele domina, batendo de perna direita, solta o jogo para Lucas Araújo. Caiu pela meia canhota para fazer o passe para Renatinho. Recolheu, queimou pro gol. Travado em cima da marcação do Guarani, que puxa o contra-golpe. Lançamento de Giovanni Augusto, partiu pela meia canhota, Yuri tocou para ele, mas saiu lá atrás, Matheus Inácio para pegar. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Assista o programa Os Donos da Bola, de segunda a sexta, das 12 até as 13 horas, na tela da Band. E tem o Na Lata, grande sucesso de público. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada e debate com os melhores comentaristas da televisão regional. Participe das enquetes pelo WhatsApp 9. Você pode mandar as suas mensagens aqui para esta transmissão esportiva, é o mesmo WhatsApp, tá bom? E lá na televisão você participa das enquetes 97102-1493. A sua informação diz aí, Edu. E atenção, empata o Vasco lá em Brusque, 9 do segundo tempo, Alex Teixeira, Brusque 1, Vasco também 1, Brusque Vasco 1-1, mas ainda continua o Guarani no Z4, Batista. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
3, passados etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Vilela domina, campo de ataque, rolou para Isaac e ele gira em cima do próprio eixo para escapar da pegada. Recua tocando para Derlan, ele domina pouco além da linha da metade do campo, bate de perto da canhota, bateu nas costas do Nadson, voltou Derlan, colocou na frente para Jamerson, deixou a bola pingar e passar. Jamerson, pé canhoto, cruzou na área, subiu Yuri de cabeça, gol! Gol! Do Bugre! Na marca de 7 minutos passados, primeiro tempo, inteligência do Jamerson Bahia, ele deixou chegar a marcação, a bola passou pelo Mateuzinho, Jamerson dominou, desceu beiradeando o campo e meteu o pé canhoto, levantou na entrada da área, subiu bonito, lá em cima, veio voando e meteu a testa na bola. Yuri Tanque, ela bateu lá dentro e fez um golaço de cabeça, presença marcante do artilheiro, uma vez mais, usando o recurso extraordinário, a cabeçada para estufar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. É preciso acreditar, é preciso acreditar na história. Uma história gigantesca do Guarani que não permite ele ficar nesta situação delicada. Estufou a rede Yuri, 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 Yuri Jonathan, Yuri Tanque, Yuri Tanque, Yuri camisa 9. Ele, o autor do gol, amplia no brinco, mandou a bola no fundo do gol para fazer o segundo gol do Guarani. Hoje sempre Guarani. Guarani 2, 1 pro Sampaio. E o detalhe do gol é seu Carlos Henrique, diz aí, CH. Que cruzamento perfeito do Jamerson. Um passe, uma assistência. E o Yuri foi no terceiro andar. Cabeçada de manual. Olhos abertos, testa na bola. E a bola foi no chão. Indefensável. Golaço, como você descreveu. Golaço do Guarani. Agora, Yuri Tanque. 2-0, Bugre na frente. E Yuri Tanque invadiu a área para fazer. Matheus Inácio chegou fechando em cima do artilheiro e evitou o terceiro gol do Guarani. Gleger Zorzin. Belíssima defesa, né? O Yuri teve a chance ali de fazer o segundo dele na partida, o terceiro do Guarani, mas o goleiro Matheus Inácio fechou bem o ângulo. Fez uma boa defesa, grau de dificuldade 7,85. E vem o Sampaio aí, Batistão. Sampaio vem para a cobrança de escanteio. Renatinho, 11 minutos, etapa final, placar de 2-0. Partiu Renatinho, pé direito, levantou na área. Paulo Sérgio de cabeça. A bola foi lá para a ponta canhota. Dominou Lucas Araújo, rolou Hipólito, pé canhoto, cruzou na área. Subiu lá atrás João Vitor. Afasta, tira, a bola voltou com o Mateuzinho. Ele dominou, passou pela marcação do Rodrigo Andrade, caiu pela meia canhota, meteu o pé direito, levantou na entrada na área. Jamerson chega, tira, mas no rebote apareceu. Dominou pela direita, tentou levar do campo de ataque André Luiz e a bola vai para a linha lateral.
É arremesso lateral, campo de defesa, aliás, no campo de ataque para o time do Sampaio Correia. Já cobra e tem pressa, vem André Luiz, dominou soltando o jogo para Renatinho, veio na bola Vilela, fechou Isaac, estava lá também, chega tirando, soltando a bola para Giovanni Augusto no campo de retaguarda pela meia esquerda, rola rasteirinho para Vilela, para Isaac errou o passe. De graça, arremesso lateral, se irrita o Jamerson com o passe do Isaac. E o Jamerson Bahia, ele já tem 4 assistências, participou de 5 gols do Guarani. Com 4 assistências diretas. Que lateral, hein? Que contratação essa do Guarani. Exatamente na janela de transferências. Domina o time do Guarani, vem pela esquerda, Giovanni Augusto tentou a passagem, falta nele. O árbitro parou, marcou, ele tentou dar uma caneta e o Mateuzinho deu nele. A falta pro Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13 minutos, etapa final, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 2, Sampaio Correia 0. O senhor Batista, olha, o gol do Vasco foi anulado, hein? Anulado por causa de toque de mão do Alex Teixeira. Esse VAR tá derrubando o plantão esportivo, senhor Batista. Continua. Brusque 1, Vasco 0. Bandeirantes AM 1170 FM 85.7. Vem pra bola, domina pela esquerda, Hipólito levantou, bola cruzada no desvio, a bola vai embora, pra fora pela linha de fundo. Estamos no AM 1170 para a região de Campinas, 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí pra nós. Dá um like. Ajuda aí, ô Gleger. Dá um like aí, pô. Ó, aqui, ó, o joinha lá, ó. Dá o joinha, ative as notificações. Dá um like aí, pô. Dá um like aí, pô. E atenção, hein, se você quiser ver os gols do Guarani, é só entrar no Instagram da Rádio Bandeirantes. Os gols já estão postados. O primeiro gol já está postado e já também tem aí o segundo gol. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. Domina Jamerson pela esquerda, puxa para dentro, deu um tapinha com o lado externo do pé canhoto, lá atrás chega a marcação, mas o Jamerson esperto pegou e volta soltando para Isaac. Placar de 2-0, time do Guarani vai vencendo, é uma série de decisões. Domina Giovanni Augusto, solta a bola para Isaac, ele devolve de calcanhar para Giovanni Augusto, por dentro para Rodrigo Andrade, recolhe outra vez Giovanni Augusto para Isaac, abriu na lateral da grande área para Jamerson, tentou o passe, não fez a leitura correta. Júlio César chega para pegar Matheus Inácio. Sanasa Campinas, classificação A com grau do Investment Grade pela Fitch Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 2, Sampaio Correia 0. Às 19, em Chapecoense Ponte, quem narra aqui é Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Segundo tempo de Brusque 1, Vasco 0, intervalo CRB 1, Sport 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Duas alterações no Guarani, saindo Júlio César e entrando Bruno José, e saiu Isaac e entrando Edson Carioca. Edson Carioca tem o número 88, portanto, duas alterações no Guarani. Golcare, plano de saúde, opção individual, familiar e empresarial. Contrate 100% online e sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Golcare, você sabe, escreve-se com G-O-C-A-R-E. Golcare Saúde. Alterações também no time do Sampaio Correia, já conferindo, vem embora o time do Guarani, domina, se manda Edson Carioca pela lateral da grande área, recolheu pé direito, cruzou na área, Bruno José. O Bruno José tá com palhaçada, cara. Um cruzamento espetacular, entrada da área, já do lado de dentro, era só dar uma chapa. E aí metiu o terceiro, acabou, um abraço, é só fechar o caixão. E o que ele fez, Ele Batista? deu uma lascada na bola, o pé dele foi na arquibancada, pô. O pé dele foi lá no bosque, lá atrás, lá do placar, impressionante. Você disse o pé dele foi no bosque. Aqui no bosque, é. Viu, Batista? Impressionante, né? Belíssima jogada ali do Edson, que acabou de entrar, e o Bruno José sendo ele, né? Sendo o Bruno José. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos. Tudo para acabamento. Entrega em Campinas e toda a região. Chame pelo WhatsApp 983150103. Aeropisos. Batista. Fala aí, diz aí, CH. Só para confirmar a mexida no Sampaio Correia, o Renatinho foi embora com a 10, entrou Varley com a 20. E no Guarani entraram Bruno José, que fez essa papagaiada dita com precisão pelo Gleger, e entrou Edson Carioca. Foram embora Isaac e Júlio César. Atenção, reduz a sua conta de luz em até 95% com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19995961768. Placar de 2-0, o time do Guarani vai vencendo o jogo. É falta pela direita para o Sampaio bater. Vai tomar posição Varley, camisa número 20, entrou no lugar do Renatinho. Renatinho era o homem da bola parada, saiu o Renatinho e entrou o Varley. Aí o Varley é o homem da bola parada. Cobrou, a bola voltou, uma bomba, é gol! Gol! Do Sampaio! Lucas Araújo, camisa número 18. A bola reboteada depois da cobrança da falta no levantamento. A bola sobrou lá pela esquerda, caiu no rebote no pé direito de Lucas Araújo. Ele deu uma paulada de perna direita. A bola morreu no fundo do gol do Kozlinski, que não conseguiu pegar. Um golaço! Uma bola muito difícil de pegar, de peito, de pé e de longe. Mandou um torpedo. A bola bateu no fundo do gol do Guarani. 2 para o Guarani, 1 para o Sampaio. E o detalhe do gol é seu, diz aí Gleger Zorzinho. O árbitro está ouvindo o VAR ali porque tem uma possível falta no Jamerson, né? Na origem ali do lance, o Jamerson vem por uma disputa e houve um empurrão ali, não sei, mas ele se desequilibra, a bola sobe. E que golaço, hein, cara? Que golaço que fez o atacante aí, o Léo Tocantins, um baita de uma paulada de fora da área, sem chances pro Kozlinski. Ele pegou de primeira. O gol realmente foi uma pintura, Batista. E ele vai no VAR. Teve uma falta do Hipólito, Lucas Hipólito, no Rodrigo Andrade. A jogada seguiu, mas o Rodrigo Andrade foi derrubado pelo Lucas Hipólito. E tem também uma questão de impedimento. Quando na cobrança da falta, o Varley fez o levantamento, tinha um jogador impedido. Vai anular o gol, hein? Olha lá.
Tá anulado. Estava impedido, né, Batista? Estava impedido. Estava impedido. Na disputa ali de bola, ele estava impedido. Ele vai dar um cartão amarelo. Ele está mostrando o cartão amarelo, não sei se é para o Paulo Sérgio. O mais exaltado é o Paulo Sérgio. É para ele o cartão. Eu não sei o que o Paulo Sérgio está reclamando ali, cara, mas estava impedido, né? Foi para disputa, mas a hora que a bola sai ali do pé do meia, né, que levanta a bola na área, o jogador do Sampaio estava impedido, estava irregular. Na disputa de bola, corretíssima a anulação do gol. E para você, CH, gol anulado do Sampaio. Foi um golaço, mas na origem havia um impedimento, hein, CH? Completamente irregular. Teve impedimento e falta do lance. A arbitragem está certa. Reporra seus dentes perdidos com implantes. É mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 3342-7000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Vilela tá indo embora e vem aí o Persson, camisa número 8. Persson, camisa 8. Já está no campo de jogo. Domina, vem Giovanni Augusto, levou na perna direita, mas ele cometeu a falta. O árbitro viu, marcou a falta no campo de defesa. Falta. Tá caído o jogador do Sampaio. E o Kozlinski também, naquela confusão lá por reclamação, tomou cartão amarelo. Kozlinski também foi amarelado. Depois só dá uma olhada aqui para ver os amarelados do time do Guarani, para saber se vai ter algum desfalque para a próxima partida. Batista. Oi, pois não, CH. Os pendurados: Lucas Ramon, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves, Persson, Silas e Nicolas Careca. Nenhum, portanto, desses tomou cartão, né? Os amarelados no jogo de hoje. Vilela tomou cartão. E o Vilela estava pendurado? O Vilela tomou cartão no primeiro tempo. Não estava pendurado. Não estava, então. O Kozlinski tomou agora. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Placar de 2-0, o time do Guarani vai vencendo a decisão. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aí, Edu, com esta vitória, se ela se concretizar, o Guarani sai da zona de rebaixamento ou não? Ainda não. O resultado que impede o Guarani de sair é a vitória parcial do Brusque, tá? Brusque 1, Vasco 0, segundo tempo. No mais, a rodada foi boa para o Guarani. O Vila Nova perdeu, o Náutico ganhou, mas ainda continua em último. Então, olha, o Guarani só sai da zona de rebaixamento se vencer e se o Vasco virar. O Brusque tem que perder e somente perder para o Guarani sair. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? A Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro. Depois desse ataque do Guarani, se manda lá na beirada do campo. Giovanni Augusto recolheu, penetrou pela lateral da grande área. Rolou, Bruno José, pé direito, bateu, é gol! Gol! Minutos passados, segundo tempo. A bola pela direita, na
lateral do campo. Giovanni Augusto dominou, ajeitou pela lateral da grande área e rolou para trás. A bola veio no pé direito de Bruno José. Ele deu uma ajeitada, inclinou corretamente o corpo e mandou uma paulada de perna direita. Bola rasteira, inapelável para o goleiro. Bateu no fundo do gol e fez um golaço no brinco. Bruno José meteu a bola de perna direita, mandou lá dentro. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Bruno José, que é bom jogador tecnicamente, numa fase ruim e precisava desse gol para marcar a virada. É preciso acreditar na história do campeão brasileiro de 78, campeão da Taça de Prata. Guarani é gigante e tem que sair dessa fase delicada que se meteu. Bruno José para fazer a rede balançar. Bruno José, 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 camisa 17. Ele, o autor do gol. Amplia no brinco. A torcida vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre. Guarani 3, Sampaio Correia 0. E o detalhe do gol é seu Carlos Henrique, diz aí, CH. Foi no contra-ataque. Olha que o Guarani joga dentro de casa, puxado pelo Giovanni Augusto. Ele é o maestro do time, com calma, tranquilidade. Esperou a chegada de 3 jogadores. Passou Yuri, passou Edson Carioca e com calma a assistência foi para ele, Bruno José Zorzin. Ele levantou a cabeça, trouxe para o pé direito e bateu cruzado inapelável. Guarani, ufa! Até que enfim, um jogo tranquilo. Guarani na frente, 3-0, Batista. Alteração no time do Sampaio. Saiu Lucas Hipólito, camisa 6, entrou Pará, camisa número 16. Portanto, alteração no time do Sampaio e o Guarani prepara 2 alterações. Domina, tá com moral, Bruno José para Giovanni Augusto, levantou pela ponta canhota Jamerson, recolhe, fez o branco em cima da marcação, olho nos olhos, eu quero ver o que você faz, partiu, levou em cima da marcação pela esquerda, Jamerson tentou cruzamento, chega lá atrás, Mateuzinho, afasta, tira, sai jogando errado o time do Sampaio, parece atordoado, vem Rodrigo Andrade, tornozela em pegada por trás do Varley. Sentiu Rodrigo Andrade. Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Tá entrando o Mike, camisa número 56. No lugar do Jamerson. E Bruno Miranda vem aí. Bruno Miranda, camisa número 99, no lugar do Giovanni Augusto. Mais uma oportunidade aí para o boliviano Bruno Miranda no time do Guarani. Vamos lá, ô Gleger, as alterações do Guarani, a sua opinião. Agora é para oxigenar o time, né? 31 minutos, Guarani fez 3-0. Então aí dá uma oxigenada, você vê o Jamerson correu uma barbaridade. O que joga esse menino, hein? Impressionante, né? E o Giovanni Augusto também, correu também, ajudou demais. O Giovanni é o jogador da articulação. Então ele dá uma oxigenada no time aí. Agora, Bruno José, hein? Bruno José desencantou. Nunca critiquei. Desencantou o Bruno José Siebert. Foi na rede. Mas é aquilo que você disse aí, Batista, na transmissão do gol.
Ele é bom jogador, cara, né? A gente fica sempre na expectativa de que ele possa apresentar um grande futebol. E é isso aí, é isso que o torcedor bugrino quer. Bruno José participativo, fazendo gols. É o que o Guarani, a torcedor, quer. E o Guarani, hoje, na Série B, precisa. Atacado Obra, já o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região pelo menor preço. Confira. A loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Estaremos lá no dia 10, sábado que vem, das 10 da manhã até o meio-dia, com o programa Esporte Show da Rádio Bandeirantes e muitos presentes para você. Compareça no local. Acesse obrajá.com e saiba mais. E aí, CH, a sua opinião sobre o jogo 3-0, como você disse, um jogo mais tranquilo e as alterações no Bugre. Para oxigenar o time, o Guarani, o principal predicado do Guarani para mim no jogo foi a tranquilidade. O time está mostrando desde o primeiro tempo, na dificuldade que foi o primeiro tempo, tranquilidade. Pôs a bola no chão, não se desesperou, teve triangulação dos dois lados. O Guarani não faz um jogo primoroso. Vai embora o time do Guarani, dominou pela esquerda, Bruno Miranda cruzou na área para ninguém. Ninguém do Guarani, chegou o Sampaio, seguindo o CH. Não faz um jogo primoroso, mas faz um jogo objetivo, inteligente, esperando. Quando o Guarani fez o segundo gol, trouxe as linhas para trás para jogar no contra-ataque. Foi assim que saiu o terceiro gol. É um resultado merecido para um time inteligente, calmo e hoje está mostrando muita organização em campo. Sabe quem está fazendo aniversário? O rádio! 100 anos fazendo companhia, levando informação, música, entretenimento e futebol ao seu lado 24 horas por dia, onde quer que você esteja. Vamos comemorar? Será aqui mesmo na Rádio Bandeirantes, próxima terça-feira. Terça-feira é dia 6 às 11h30 da manhã. O rádio mostrará sua força numa grande rede com as maiores emissoras do estado de São Paulo. Um programa com muitos convidados especiais para contar como o rádio está pronto para os próximos 100 anos. Nesta terça-feira, 11h30 da manhã, a ESP Rádio Mais 100. Olha a parada lá pela direita, campo de ataque, falta para o Sampaio. Sampaio não desiste, 34 minutos, etapa final, 3-0. Guarani vai vencendo a partida. Kozlinski, atento e ligado, vem para a bola, Varley para a batida, posicionado também Pará, partiu Pará, meteu o pé canhoto, suspendeu na área, o desvio, subiu Persson de cabeça e vem Bruno José, tirou, deu um calcanhar na bola o Natson, mas já não estava valendo nada. O árbitro havia paralisado, pegou uma falta na entrada da área, em cima da defesa do Guarani. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Igor Catatal está indo embora. Alteração no time do Sampaio Correia. O Léo Tocantins, camisa número 19. Está entrando Léo Tocantins no lugar do Igor Catatal. Rocha Autopeças, há 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Brinco de Ouro, Guarani 3, Sampaio Correia 0, Edu. Ó, é o seguinte, saiu um gol lá em Brusque, tá? E empatou o Vasco, mas eu preciso confirmar por causa do VAR, né? Mas sim, der empate ainda, o Guarani continua no Z4. Lembrando que o Bugre joga a terça
lá em Goiânia contra o Vila Nova. E às 19, Chapecoense e Ponte. Quem narra aqui é Leandro Boris. Vem pra bola, Natson, domina pela ponta direita, tentando levar em cima da marcação. Recolhe, gira o corpo, volta, a bola sobra pela direita, Mateuzinho. Tocou novamente pra Natson, partiu na ponta direita, tentou cruzamento, chega fechando a porta. Mike, a bola explodiu no corpo dele. Vai para a linha lateral, é arremesso para a Bolívia, querida, já. Leandro Poli, 7 da noite, a bola rola na Arena Condá em Chapecó, Chapecoense Ponte Preta. A Ponte nunca venceu, são 11 jogos, nunca venceu na Arena Condá. A Ponte tem vitórias, né? Tem 3 vitórias em cima da Chapecoense, mas as 3 vitórias foram em Campinas. Portanto, nenhuma vitória na Arena Condá. E a Ponte Preta vai para quebrar esse tabu. Quebrou o tabu contra a equipe do Bahia. 14 anos sem vencer. E hoje vai quebrar o tabu de jamais ter vencido a Chapecoense na Arena Condá. Batista. Leandro Poli está registrado, dá o recado. Pois não, diz aí, Edu. O gol foi anulado do Vasco. De novo, hein? Continua Brusque 1, Vasco 0. Estamos com 43 do segundo tempo. Tem coisa que é legal. Anular o gol do Vasco aqui pro Guarani não foi legal. Mas tem coisa que é legal. E tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro é super legal. Mas muito obrigado a todos vocês. E tem oferecimento. E vem pra bola, domina pela esquerda, Lucas Araújo, uma bomba! Batida de perna direita, de longe, a bola passou, raspando, foi embora! Lambeu o poste, que perigo! Pancada de perna direita, tá tentando fazer. Ele já fez um golaço neste jogo, mas o VAR anulou. Lucas Araújo, uma pancada forte, mandou para fora pela linha de fundo. Já vamos falar aqui do Rodrigo Andrade. Saiu com desconforto muscular, uma contusão na coxa. E o jogo aberto tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Também no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Conheça a loja na Avenida das Amoreiras, 4079. No Vila Rica, acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Chame no zap 11964290680. E implante dentário é na Odontoclinic. Odontoclinic, chame e agende para sua avaliação. Ligue 33427000. Odontoclinic. Vai terminar já a partida e tem público e renda. Público 3.970 torcedores. Renda 37.180. Portanto, quase 4 mil torcedores no estádio Brinco de Ouro. 3.970, repito, e renda de 37.180.
esta arrecadação para o jogo de hoje. Guarani 3-0 em cima do Sampaio Correia. Já, aqui na Bandeirantes, da Arena Condá, tem Chapecoense e Ponte Preta. Agora tem escanteio para o time do Sampaio Correia. 41 minutos, etapa final. Levantamento na área, subiu lá atrás de cabeça. Afasta, tirando de qualquer jeito. Edson Carioca manda para fora. É arremesso lateral pela esquerda para o time do Sampaio. Golcare, plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golcaresaude.com.br. Golcare, você sabe, escreve-se com G-O-C-A-R-E. golcaresaude.com.br. Gleger Zorzin, a opinião: 3 Guarani, Sampaio Correia 0 Guarani. Merece a goleada por aquilo que jogou em Gleger. Merece sim, Batista. Segundo tempo mais sólido, mais consistente, né? Alguns setores ali o Guarani ajustou. Olha o Sampaio aí. Sampaio, lançamento na área, vem Poveda. Na hora de bater dentro da área já estava precarizado. Veio caindo, bateu, mas bateu fraquinho. Kozlinski pegou com enorme facilidade, seguindo o Gleger. O Guarani fez por merecer. Ganha de 3-0, ganha esse time do Sampaio é um bom time, tá? Faz um campeonato mediano, tá no meio da tabela, mas é um time que marca muito forte, que toma poucos gols. E o Guarani, sem dúvida nenhuma, evoluiu, belas jogadas, gols bonitos, gols trabalhados, mostrou uma certa organização. O Mozart ajustou o problema que tinha no meio de campo lá do primeiro tempo. E o Guarani, sem dúvida nenhuma, voltou muito melhor no segundo, né? E contou aí com o Yuri, que tem muita presença de área, que fez um golaço de cabeça, o Jamerson, que é bom jogador. Hoje jogou uma enormidade o Rodrigo Andrade, né? Que está no jogo ainda, está muito bem na partida. Então, assim, solidez defensiva, eu gostei demais e o Guarani, sem dúvida nenhuma, mereceu a vitória, Batistão. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Domina, vem pela ponta direita o time do Sampaio com Natson, recolhe, partiu em cima da marcação de Mike, já conseguiu levar, lançou na entrada da área para varrer, outra vez para Natson, tira, se fecha bem o time do Guarani, lá atrás da entrada da área, placar de 3-0, a bola volta, vem para a bola André Luiz, para Lucas Araújo, vira o jogo lá para a esquerda, para domina, dá uma de 3 dedos, lançou o Guarani, retoma, vem tirando lá atrás, afasta e está recuperado o Rodrigo Andrade. Ele foi atendido fora das 4 linhas, parecia que tinha um problema na coxa, mas retornou para o campo de jogo e parece que está tudo certo, está tudo ok com o Rodrigo Andrade. Já, Leandro Polis, com Carlos Henrique, o bate pesado. E Valdemir Gomes, o da palavra fácil, Arena Condá. Chapecoense, Ponte Preta, já. Aqui 5 minutos no Additional Time. Quer reduzir o valor da sua conta de energia até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, é a sua opinião, placar de 3-0. É um placar que se encaixa por aquilo que o Guarani mostrou em campo em CH. Sem dúvida, um time organizado, foi objetivo e foi inteligente. Mereceu o resultado e a vitória. Cobrança de falta pela esquerda para uma bomba, vai embora. Para fora pela linha de fundo. A bola passou raspando. Poveda foi quem bateu. Gabriel Poveda, uma falta na meia-lua frontal da grande área. Ele enfiou o pé, mandou forte, a bola passou à esquerda de Kozlinski, foi embora. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater.
Já vai terminar a partida. Guarani vencendo por 3-0 no Estádio Brinco de Ouro. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11 964 290 680. Sofisticar Autovidros. Edu depois vai informar com mais vagar, mas quanto tempo faz que o Guarani não faz 3-0 no adversário, hein? 19. Tentou levar lá pela esquerda. Bola pela linha de fundo, sob controle. Kozlinski deixou passar. Pois não, Edu? 19 de fevereiro desse ano, Derby Paulista, 3-0 no Brinca. A última vez, 3 gols no único jogo e terminou, hein? Brusque 1, Vasco 0. Esse resultado não foi legal, né? Não. Todo o esforço aqui do Guarani, 3-0, mas não conseguiu sair da zona de rebaixamento por causa desta vitória em casa do Brusque em cima do Vasco. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. Essa primeira consulta é gratuita. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. 48 minutos, vai terminar aos 50. Edson Carioca tentou dar uma bicicleta ali, mas para executar esse tipo de manobra tem que ter qualidade técnica para isso, porque senão o cara se machuca, hein, ô Gleger? É isso aí, mas poxa, o cara vai querer dar uma bicicleta fora da grande área, longe pra caramba, fazer uma graça ali, né? Tá 3-0, tranquilo, vitória, já tá aí faltando pouco mais de 2 minutos, um pouco menos de 2 minutos para terminar a partida, então, mas aí tem que ter cacuete, hein, velho, senão passa vergonha. Sanasa Campinas, selo Aliança pelas Águas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Os gols do jogo no Instagram da Rádio Bandeirantes. É só entrar lá no Instagram da Rádio Bandeirantes. Em tempo real, vamos postando os gols, não só dessa partida, Guarani vencendo, mas como daqui a pouco também o jogo da Ponte Preta na Arena Condá contra a Chapecoense. Leandro Boles dá o recado. Domina o time do Sampaio. 49-30, vai terminar a partida no Estádio Brinco de Ouro. Mateuzinho domina pela meia direita, faz o passe, toca lá na frente, Mike chega para afastar, tira, vem Rodrigo Andrade, hoje jogando com chuteiras alaranjadas. Ele solta o jogo pela esquerda, tentou levar o Edson Carioca, foi atropelado. O árbitro parou, marcou falta pela esquerda. Já olhou para o relógio. José Mendonça da Silva Júnior do Paraná. Vai terminar a partida. Guarani com uma vitória espetacular. Apita o árbitro. Termina o jogo. Vitória 3-0. Ganha o time do Guarani do Sampaio Correia. Bruno José e Yuri Giovanni Augusto de pênalti ainda no primeiro tempo. Marcou 3, Guarani 0 para o Sampaio Correia. Vem aí Edu Pinheiro, um mini jogo aberto. E depois na sequência, aqui na Bandeirantes, direto da Arena Condá, Ponte Preta estará em campo enfrentando a Chapecoense. E Leandro Boles dá o recado, tá registrado. Alô, alô, Edu Pinheiro. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes.
Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964290680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. José. 180, Guarani 3, Sampaio Correia 0. Olha o Guarani 17º, ainda Z4, 29 pontos. O Brusque ganhou 1-0 do Vasco e impediu que o Guarani saísse. Um detalhe, Operário tem 27, penúltimo. Operário joga logo mais contra o Londrina. Se o Operário ganhar, ele vai a 30 e ultrapassa o Guarani, que terminaria como 18º. Vamos aguardar. Vamos lá, vamos para o craque do jogo. Tem que ser bem rápido, tem o faturamento político. O craque do jogo, 18h34. Na Bandeirantes, o craque do jogo. 3-0, Giovanni Augusto de pênalti. O segundo gol foi do Yuri, tanque de cabeça. E Bruno José marcando a 26, 3-0. Oi, Batistão, o craque do jogo. Oi, Edu. Eu vou... Opa, tá me ouvindo, Edu? Sim, perfeitamente. Por gentileza. Jamerson, pra mim foi o craque do jogo, jogou uma enormidade, lateral esquerdo de muitos predicados, de muita qualidade, participou já de 5 gols do Guarani com 4 assistências diretas e hoje um cruzamento de manual para a cabeçada espetacular do Yuri. Pra mim, Jamerson, o conceito dele é ótimo, Edu. Pra você, um grande abraço, Batistão. Bom sábado, bom domingo. Valeu, Edu. Prazer inenarrável estar contigo. Grande abraço, Edu. Muito agradecido. Gleger, 2 coisinhas. O craque do jogo e rapidamente uma pincelada. 3-0 Guarani. Olha, Edu, gostei demais do Guarani. O Guarani fez um jogo muito sólido. O segundo tempo melhorou. Primeiro tempo jogou bem também. O jogo estava muito equilibrado, mas depois no segundo tempo, as mexidas, os ajustes... O Guarani realmente tomou conta da segunda etapa, tomou conta do jogo e mereceu a vitória. Para mim, o craque do jogo é o Jamerson. Jogou demais. Perfeito. E o craque do jogo, Gleger? Desculpa. Jamerson. Conceito bom. Tá, e agora, por gentileza, o ICH, o craque do jogo e o craque do jogo e suas considerações, por final. Por favor. Tá me ouvindo, Edu? Muito bem, intervalo daqui da nossa jornada aqui, 3-0 para o Guarani. Eu ouço o CH, consigo ouvir o CH, daqui a pouco terminou 3-0. Na sequência, Leandro Borges. Oi, CH.
Craque do jogo, Giovanni Augusto, e o Guarani mereceu o resultado, porque foi mais organizado, foi mais intenso, teve calma, tranquilidade. Foi um jogo muito difícil, mas o Guarani construiu com organização, com disciplina, intensidade e precisão. Vitória corretíssima do Guarani. Muito bem, olha, terminou na Série A, Juventude 1, Avaí também 1, na Série B, hoje, Novo Horizontino 1, CSA também 1, encerrado, Brusque 1, Vasco 0, segundo tempo de CRB 1, Sport 0, e encerrado, Guarani 3, Sampaio Correia 0. Olha, já, vem aí, Leandro Borges com Chapecoense Ponte, fica com a gente aqui na Bandeirantes. É mais emoção pra você, muito mais emoção, em futebol na Bam Bam Bam. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Jornada Bandeirantes.